Fala, mente ativa, esse aqui é o Fala que eu discuto, seu podcast sobre histórias que nutrem. E hoje eu tenho um convidado super especial. A gente se conheceu na época que eu tinha um apelido que eu adoro, que é a nutricionista dos concurseiros. E hoje eu estou aqui com o Bruno Zampieri. Seja bem-vindo, Bruno. Ô, Flavinha, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no Fla que eu discuto, esse super podcast para ativar a mente da galera. Sempre uma honra contar com pessoas como você por perto. Eu já te recebi lá no Supremo Cast e agora eu devolvo a gentileza para a gente bater um papo bem legal aqui com a sua audiência. Já faz tempo, né? Mais de 2 anos que a gente conversou. Foi lá no começo da pandemia, eu acho, né? Já faz bastante tempo já. Tá na hora de você voltar lá. A gente também tem que reativar o nosso projeto. A gente deu uma pausa, mas a gente vai voltar agora e você vai voltar lá para falar, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu aprendo pessoalmente e também a nossa audiência, os nossos alunos lá do Supremo também gostam muito de quando você se faz presente lá conosco. Isso é muito legal. Quero já te parabenizar por você ter esse olhar cuidadoso que você tem com seus alunos, que não vê só a parte teórica da matéria em si, mas parece uma mãezona mesmo, e você postando nos stories hoje, ó, galera, aqui em São Paulo tá um clima mais ameno, traz uma blusa. Eu acho que assim, Flá, durante a minha vida, já começando a falar um pouquinho, eu sempre cultivei essa proximidade com os alunos, quer seja quando o curso era só presencial, ou mesmo quando a gente foi para ensino à distância, no online. Essa é uma marca minha, eu respondo absolutamente 100% dos directs que me mandam. Sempre respondi, nunca deixei direct no vácuo, porque eu quero ouvir o meu aluno, eu quero entender o que ele está sentindo, eu quero entender as emoções desse cara. Por quê? Não apenas do ponto de vista do business, mas do ponto de vista que vai além disso, para você conhecer verdadeiramente o seu cliente. E eu percebo clarissimamente que a demanda de estudos de um concurseiro, é óbvio que ela é a demanda principal, mas se o concurseiro ou a concurseira não tiver equilibrado nos outros segmentos da sua vida, quer seja que a sua área na nutrição, numa atividade física, no cuidado com a saúde mental, que é muito demandada dessa galera, esse cara não vai performar bem. Então, com os meus alunos, com a nossa audiência, eu converso de tudo. Eu converso sobre problema familiar, sobre ansiedade, sobre depressão, e os alunos se abrem muito comigo. E foi a partir desse contato muito personalíssimo com os nossos alunos que eu comecei a perceber que eu precisava ofertar algo além de sala de aula para eles. Sala de aula, o curso A, o B, o C, o D, todo mundo fornece. E todo mundo tem suas competências, todo mundo é bom nisso, de transmitir conhecimento, especialmente na minha área, conhecimento jurídico. Mas cuidar do aluno de uma forma holística, de uma forma integral, eu acho que pouca gente faz. E a gente tem um olhar muito cuidadoso para isso já há bastante tempo. Legal. Antes de mais nada, ser humano. Ali, Isso! corpo, mente, tudo Isso. Conecta. E para ter um cérebro forte e afiado, precisa estar bem Perfeito. nutrido, bem oxigenado, bem hidratado, Sim. bem cuidado. Eu acredito 100% nisso, porque eu acho que é assim que eu pauto um pouco a minha vida também. Um pouco não, muito a minha vida. Então, essa ideia de autocuidado, ela sempre foi muito importante para mim. Desde muito jovem, eu percebi a necessidade da gente ter autocuidado. Eu sempre percebi. Eu tenho um olhar muito sensível. Acho que essa é uma marca minha que pouca gente conhece. Já abrindo aqui para você, porque eu sou o Shrek, né? A galera lá no Supremo me chama de Shrek, porque eu sou durão, eu falo, eu lidero, eu imponho, eu tenho uma postura muito proativa, muitas vezes é mandamental, e vem junto com o cargo, né? E aí o cargo já te dá uma autoridade que acentua esse lado forte, bravo, de liderança, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado muito sensível e muito observador. Então, eu acho que só consegue desenvolver verdadeiramente o autocuidado quem consegue desenvolver esse poder de autoobservação. Se você não consegue se enxergar, parar e pensar, peraí, o que eu estou sentindo? Peraí, o que está acontecendo comigo? Peraí, essa reação minha não foi legal. Peraí, essa minha fala não foi a mais adequada. Eu preciso repensar isso. Por que eu estou tendo este tipo de sentimento quando esta situação acontece? E isso, assim, é em todos os campos da nossa vida, né, Flávia? Não é só no campo do estudo. Por que eu estou ansioso porque a prova está chegando? Não. É no campo, às vezes, de uma relação com o pai, com a mãe, com o filho, com o namorado. Por que eu estou sentindo ciúme nessa situação?
que está acontecendo comigo? Eu nunca senti ciúme nisso. Ou por que eu sempre estou sentindo ciúme nessa situação? Será que eu não preciso administrar isso melhor, essa minha emoção? Será que eu não preciso procurar um auxílio, de repente, para eu compreender, tratar e seguir minha vida de forma mais tranquila e não ter sentimentos assim me contingenciando? Então, eu sempre tive esse lado muito de observação. E como eu tenho esse lado muito forte de observação do Bruno, eu consigo espalhar esse olhar de observação para quem está à minha volta, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional. Uhum. E é importante você falar sobre esse assunto de saúde mental, de emoções, às vezes em turbilhões, porque infelizmente a gente tem acompanhado um aumento acentuado de ansiedade, de depressão e de outros Sim. transtornos. Não sei se você tem enxergado isso também na realidade dos concursos. Eu tenho enxergado muito, Flávia, não só nos concursos, né? Até além um pouco dos concursos. Eu convivo com algumas pessoas assim, da minha família, do meu núcleo próximo, que sofrem de um certo transtorno de ansiedade. E eu observo, desse poder de observação, eu tenho percebido que existe hoje, até cito aqui um autor, que é o Byung-Chul Han, não sei se a galera já leu, não sei se você já leu, compra, Flávia, você vai amar. O cara, ele é um sul-coreano, professor de filosofia, que é radicado na Alemanha. Então ele dá aula na Alemanha e ele é sul-coreano, Byung-Chul Han. E esse cara escreve cada coisa maravilhosa e tem sido uma das minhas principais leituras no último ano. E ele tem um livro que chama Topologia da Violência. Nesse livro, ele fala que antigamente os inimigos eles eram visíveis. Então, os exemplos que ele dá. Eu estou com 44 anos. Então, na minha época de criança, o meu inimigo na escola era claramente aquelas pessoas que faziam bullying. Ou eu me aliava a elas e começava a fazer bullying, ou eu era vítima do bullying. Você tinha dois lados para estar. Ou você praticava, ou você sofria. Era difícil ser neutro, né? E aí, você tinha outros medos. Tinha o fortão do colégio. Se você mexesse com ele, tretasse com ele, você ia tomar porrada e ia apanhar mesmo. Havia uma violência real, uma violência clara. E havia uma linha divisória claríssima. Se eu estou aqui, eu estou seguro. Se eu estou ali, eu estou inseguro. Então, na minha época de moleque em Belo Horizonte, tinha pivete na rua. Os pivetes passavam, às vezes roubavam a nossa mochila, roubavam o tênis que a gente tinha. E era uma violência clara. Então, você sabia com muita fronteira, com muita divisão, o que era seguro e o que era um campo de insegurança. Quando a vida se virtualiza, a gente começa a ter a violência invisível. E é uma violência que você não sabe de onde ela vem. Então a gente tem uma violência que ela é invisível, você não sabe a hora que ela vai acontecer. E na visão do Byung, ele fala que isso está trazendo uma geração com seríssimos transtornos de ansiedade. Por quê? É uma violência, às vezes, da estética, é uma violência da comparação, é uma violência da sociedade do espetáculo, da sociedade da performance, onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é bonito, todo mundo é malhado, né? Todo mundo come bem, todo mundo viaja para lugares maravilhosos. E quando a gente era moleque não tinha isso, cara. Não tinha isso porque não tinha esses critérios de comparação. Se chegasse seu coleguinha do colégio e falasse assim, Flávio, eu fui pra Disney. Ah, que legal, como é que é na Disney? Ah, foi lindo, eu vi o castelo, brinquei na montanha-russa, beleza. Hoje não. Hoje você segue ele, se ele for pra Disney, ele vai te bombardear com 400 fotos da Disney. E você vai estar ali no seu mundinho pensando, cara, pensando não, às vezes até inconsciente. Pô, eu não tenho condição de ir pra Disney. Pô, eu não sou essa pessoa feliz. Eu não tenho esse sorriso. Nossa, olha o namorado dessa pessoa. Então, leiam o Byung-Chul Han, porque ele explica muito essa sociedade premida por uma violência invisível, acarretando crises e mais crises de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Então, por que eu gosto de ler esses caras? Porque eles abrem nossos horizontes. Eles fazem, como eu estou mostrando aqui, a gente enxergar coisas que normalmente a gente não enxerga. Então, eu acredito que não só o concurseiro, mas eu acho que a sociedade toda, ela está premida por esse paradigma, né, da sociedade do espetáculo, que Debord falou lá na França há muitos anos, que Mário Vargas Llosa falou há 15 anos atrás no livro A Civilização do Espetáculo, que é outro livro muito legal de ler, e a gente vai deixando isso no automático. E a gente não para analisar. Acho que você já falou isso uma vez também,
né? Peraí, a Flávia tá aqui, é bem-sucedida no campo da nutrição, é uma menina muito bonita, é uma menina que tem acesso a boas coisas na vida dela, que tem um padrão de vida interessante, mas ninguém sabe, cara, o que sua família fez para você chegar naquele nível, o que você faz cotidianamente para chegar naquilo. Você não vai postar um momento seu de tristeza, de fraqueza, de insegurança, de aflição, de ansiedade. Ninguém vai postar, nossa, hoje eu tô super aflito, me ajudem. Ou se fizer isso hoje, fica até fake, a pessoa parece estar pedindo audiência, né? Então, eu acho que a gente precisa sair desse automático e olhar mais para si mesmo. E trazer essa autoconsciência, trazer essa autorreflexão, esse poder de autoobservação e, cara, procurar ajuda, né? Procurar ajuda nos diversos campos. Então, hoje eu não tenho medo nenhum de falar, eu faço terapia há trocentos anos, cara. E não quero. Ah, Bruno, hoje qual que é o seu problema que você está trabalhando na terapia? Não tenho. Eu não tenho hoje na minha vida um problema central que condiciona o meu tratamento psicoterápico. Mas eu vou, porque sempre que eu vou, eu abro uma caixa. Seja uma caixa da minha infância, seja uma caixa da minha família, seja uma caixa do Bruno profissional, de o que eu fiz que eu não gostaria de ter feito, de como é que eu posso me reposicionar, de como é que eu vou me posicionar perante as várias frentes em que eu atuo, como é que eu vejo o Bruno daqui a 5 anos, como é que eu vejo o Bruno daqui a 10 anos, o que é ser feliz. Na terapia dessa semana, o meu papo com a minha terapeuta foi o que o Bruno entende como felicidade. E nós ficamos 1 hora conversando sobre Bruno sendo feliz. Olha que coisa assim, do caralho. E né? aí, chegou alguma conclusão? Cheguei. O que é ser feliz, Bruno? Cheguei porque eu já tô nesse processo de construção há muito tempo, porque assim como você, eu trabalho demais, cara. Eu trabalho muito acima da média. Muito. A minha mãe fica, pô, por que você trabalha tanto? Todo mundo que convive comigo, por que você trabalha tanto? Primeiro porque eu gosto. Não é uma obrigação, é um prazer. Tem, lógico, o lado da obrigação. Nem toda hora eu vou querer dar aula, eu falo isso. Não é legal, às vezes, um sábado o dia inteiro você dar uma aula. Não é legal, cara. Ponto, não é legal. Pode ser legal? Pode. Agora, quando aquilo vira uma coisa rotineira, cotidiana, onde todo sábado você tá dando aula, como já tive períodos na minha vida, não é saudável. Porque meu dia de descanso passa a ser o domingo, e é pouco pelo tanto que a gente trabalha, pelos 3 turnos de trabalho, muitas vezes, né? Servidor público, polícia, tendo uma faculdade, tendo um curso, tendo vida pessoal, tudo te demanda. Então, não é saudável. Então, às vezes, é lógico que eu não queria dar uma aula sábado o dia inteiro, mas se eu me comprometer, eu vou fazer. Eu vou cumprir, vou dar o meu melhor e vou entregar o melhor para quem parou para me ouvir. Mas, então, o que para mim é felicidade? Felicidade hoje, assim, eu tenho absoluta convicção disso. Os momentos mais felizes da minha vida, quando eu olho para trás, foram os momentos em que eu estava equilibrado. Total. Felicidade, para mim, tem tudo a ver com equilíbrio. Se a gente está desequilibrado em algum ponto da nossa vida, essa tal felicidade, ela fica escamoteada, ela fica escanteada. Então, quando eu vejo que minha vida tá zen, tá tranquilo, aquilo para mim é felicidade. Então, se eu não tenho perrengue financeiro, como eu já tive lá no passado, né? Antes, quando eu era concurseiro e etc. Todo mundo teve perrengue financeiro. Pô, era um momento de desequilíbrio, muitas vezes. Quando eu tinha algum relacionamento tóxico, algum relacionamento ruim, que eu colaborei para a construção de relacionamentos tóxicos ao longo da minha vida, não era legal estar enfiado naquilo dali, não era as sensações que me provocavam não eram boas, sabe? Então, em vários momentos da minha vida, a condição de desequilíbrio, ela trazia uma percepção de infelicidade. Então, para mim, hoje, o conceito de felicidade está totalmente vinculado ao equilíbrio. Então, se eu não conseguir treinar numa semana, as 2 semanas para trás eu estava gripado, muito gripado, fiquei ruim, fiz teste de Covid, não tinha Covid e tal, mas estava ruim, não estava conseguindo treinar. Aí, pô, eu fico mal, fico triste. O que eu tô triste? É autoobservação. Cara, passou a semana inteira, eu não fiz um dia de treino. É uma coisa que eu faço desde moleque. Pratico esporte desde 4 anos de idade. Então, se eu fico sem aquela rotina, me deixa triste. Então, eu preciso, às vezes, treinar, ainda que seja um pouquinho, 2 vezes por semana, 3, para equilíbrio. Ah, sua área. É raro acontecer comigo, mas de vez em quando acontece. Nossa, comi doce demais, comi coisa que eu não devia demais, me dá um baixo astral. Opa, a semana que eu fico melhor é a semana que eu como eu programei comer. Sem uma rotina militar nem nada, mas equilíbrio. Você fala muito disso, eu sei, eu te acompanho. Não é nunca comer doce, é saber a hora que vai comer, a quantidade que vai comer, o quando vai comer, né? Porque a vida não é só privação, a vida para mim é o equilíbrio.
Então, para mim, a felicidade está muito baseada nisso. Então, quando é que eu fico feliz do ponto de vista profissional? Quando eu consigo equalizar, quando eu consigo entregar bons resultados profissionalmente falando e, ao mesmo tempo, descansar, cuidar de quem é importante para mim, cuidar da minha saúde. Então, quando essas coisas andam de mãos dadas, eu entendo claramente que eu estou feliz. Mas o mais legal da felicidade, Flávio, sabe o que é? Isso eu li no Luc Ferry, que é outro filósofo francês muito legal. Ele fala o seguinte, tá até na introdução do meu novo livro agora que eu soltei, de Estatuto Jurídico da Inteligência Artificial, eu coloquei uma passagem do Luc Ferry. Ele fala o seguinte, enquanto a felicidade é algo difícil da gente identificar, a infelicidade é muito fácil. Então, os momentos de infelicidade, eles são muito mais facilmente identificáveis do que o momento de felicidade. Às vezes, a gente só vai se dar conta que aquele momento é um momento de felicidade depois que ele passou. Quando você faz uma análise retrospectiva e pensa assim, putz, naquela época eu era feliz. Putz, que bons tempos eu vivi. Né? A gente falou de relacionamento. Às vezes, o melhor momento do seu relacionamento, você olha hoje, o relacionamento não tá legal, ele estava lá atrás. E quando estava lá atrás, você não teve essa consciência. Porque nós, enquanto humanos, nós estamos sempre procurando o melhor que está por vir. Né? Se eu perguntar, Flávio, você está vivendo o melhor momento da sua vida profissional? Possivelmente você falou, não, Bruno, ainda vou chegar lá. Eu estou construindo a minha caminhada. E pode ser, Flávio, que daqui a 5 anos você fala, putz, 2022 ali foi meu melhor ano. Eu já me questiono isso já com 44. Eu falo, caralho, será que eu ainda vou viver meus melhores anos? Ou será que eles já passaram? Então, poder de autoobservação. Até para você identificar o que é momento de felicidade e você curtir aquele momento. E não ficar esperando aquele momento que é o melhor. Eu tinha uma coisa assim, Flávia, parece besteira, mas tá conectado a isso com roupa. Às vezes eu comprava uma camisa que eu gostava, uma calça que eu gostava, eu tava sempre guardando ela para a oportunidade melhor de usar. Aí, às vezes, ela ficava 3 anos no meu guarda-roupa e eu tinha usado ela 2 vezes, 3 vezes, porque eu tava sempre esperando o momento para usar. Tem gente que não, tem gente que vai comprar roupa pra usar até enjoar. E eu acho super legal isso, porque é o presenteísmo, né? É viver o presente. E não só, a gente não pode descuidar do futuro, não é disso que a gente tá falando, mas é porque às vezes a gente esquece de viver o que existe. E o que existe, até do ponto de vista terapêutico, é só o presente. O passado já não existe mais e o futuro você nem sabe se ele vai existir. Então, o que existe parece bobo, mas o que existe é só o presente. Então, quanto mais presente a gente tiver, com autoobservação, identificando felicidade, curtindo o momento presente, acho que melhor a gente vai estar para enfrentar esse desafio que é a vida. Filosofei demais? Fui longe demais? Foi ótimo. Adorei. E eu tô aqui pensando, como que você desenvolveu toda essa percepção? Você falou que faz anos de terapia, excelente. Mas você teve algum momento da sua vida que rolou algum balanço emocional, algum baque, algum desafio que te fez olhar com isso com mais cuidado? Eu acho que você tem um tanto de coisa inata, né? Eu acho que esse meu poder de observação, ele vem desde moleque. Minha mãe fala muito isso comigo. Você sempre foi observador e tal. E foi engraçado que esses dias, próximo do dia das mães, minha mãe mudou de casa. A gente comprou um apartamento agora pra ela. E aí ela foi mexer nas coisas velhas. E minha mãe é assim, aquela idosa clássica. Que espírito acumulador, guarda tudo, não gosta de jogar nada fora, sabe? Eu não sei se na sua casa tem isso também, mas assim, lá na minha casa, cara, a gente morre de rir. E minha mãe, ela guardou, olha que loucura, Flávio. A minha mãe guardou os meus cadernos de jardim, não é de colégio, é de jardim de infância. E aí tinha as anotações das professoras do Bruninho lá, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Todas as anotações das professoras. E nós sentamos para ler. E assim, eu até me emociono, cara, porque muita coisa do que eu sou hoje estava escrito lá. Na observação da professora. Sabe? Tipo assim, é muito competitivo. Tava lá com 3 anos. Eu falei, não, isso aqui é mentira, mas isso aqui você escreveu semana passada. Não tem condição. Tava lá com 3 anos, cara. Aí você fala, putz, né? Tem dificuldade de assimilar certas ordens. Caraca, eu sou assim até hoje, meu.
não me dá ordem, me convence que eu tenho que fazer aquilo. É diferente. Eu sempre fui assim, não me dê uma ordem nua e crua, não, porque eu não gosto, mas me convença do porquê daquele mandamento que eu vou cumprir. Então, estava lá escrito com 2, 3 anos, sabe? O Bruno é um menino muito vivo. A professora escreveu, o Bruno é um menino muito vivo, que tem uma vivacidade diferente. Legal. Caralho, com 2, 3, 4 anos você lê um trem desse, você fala, meu, tinha alguma coisa ali que é inata, Sim. que não é só uma construção de vida. Então, isso foi muito legal, assim, a gente fazer essa análise retrospectiva lá na casa da minha mãe no meio da mudança, fuçando as caixas velhas lá. Eu gostei bastante. Então tem um quê, respondendo a sua pergunta, um quê de inato, vem de fábrica, né? Vem de fábrica. Mas a gente desenvolve. A gente desenvolve com as coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida. Eu citei minha mãe assim, é foda. Minha mãe é surreal. A minha mãe é surreal. Minha mãe foi mãe solteira em 78. Né? Eu tenho um convívio com meu pai e tal, mas minha mãe foi mãe solteira. Minha mãe e meu pai namoraram 30 anos. Namorados. Casado e tal. Meu pai morando no Brasil inteiro, viajando, trabalhando, indo lá em casa, assim, pílulas a vida inteira. Tenho um ótimo convívio, amo meu pai, mas foi pílulas. Quem criou foi a mãe, Pãe. Né? Essas mães guerreiras que existem tantas no Brasil. A minha mãe é uma dessas. E eu morro de orgulho dela. E a minha mãe, cara, ela sempre me incentivou demais. Incentivou não é de, vamos lá, confia em você, vamos que vamos. Não é esse incentivo. Não, é um incentivo verdadeiro, assim, de várias passagens da minha vida. A minha mãe sempre me encorajou. A minha mãe me protegia, mas ela me jogava pro mundo. Porque ela tinha medo de eu virar o filhinho da mamãe. Então ela me jogava pro mundo. Então, com 5 anos de idade, 5 mesmo, ela já me mandava ir na padaria 2 quarteirões lá de casa comprar pão, comprar as coisas. Era minha rotina com 5 anos. Sabe? Com 8, 9, eu já ia pro colégio de ônibus sozinho. Nossa. Sabe? Com 16 anos, quando eu pude, ela abriu uma conta conjunta comigo no banco para me dar educação financeira. A minha mãe chegava todo final de mês e mostrava para mim as contas da casa. Ó, nós estamos pagando tanto o financiamento do apartamento, classe média, minha mãe é funcionária pública. Então, ó, nós estamos pagando tanto de apartamento, seu colégio custa tanto, aqui seu judô que você faz, o custo é esse, tá? E no final do ano nós vamos juntar um dinheiro que nós vamos viajar pra praia e tá aqui, vai ser esse dinheiro. E ela mostrava pra mim no caderninho, não tinha planilha de Excel, não. Caderninho. Você tem essa lembrança? Você tinha quantos Total. anos, mais ou menos? Adolescente, 10, 11, 12. Sempre. Mãe, me dá um tênis, dá um Nike. Ela, não, assim mesmo não tem como. Mas deixa que na hora que puder eu vou te falar. E aí 2, 3 meses depois ela aqui, ó, vamos lá que eu vou te dar o tênis que você pediu. Aquela coisa bem justa, sem faltar e sem sobrar. Classe média. Minha criação foi toda essa. Nunca me faltou nada, mas também nunca teve sobra. E isso me trouxe o quê? Educação financeira. Sabe? Se eu chegasse pra minha mãe e falar, mãe, eu quero um livro, ela nunca ia me negligenciar, nunca negligenciou. Mas sempre me colocou com o pé na realidade. Nunca vivemos o que a gente não tinha e nunca faltou nada. Então, ó, vai ter, mas espera. Sim, toma aqui. Ah, você quer? Pode. Isso, não pode. Com limites muito claros. Sempre com limites muito claros. Então, assim, eu acho que esse ponto construiu esse Bruno que a gente tem hoje. Sabe? Então, juntou um pouco desse aspecto inato com esse aspecto de muita responsabilidade, de muita autonomia, de uma autonomia vigiada, de uma autonomia regrada, de um incentivo e uma mãe linha dura. Se eu saísse, era porrada comigo, comia mesmo. Entendeu? Não tinha... tinha conversa, mas tinha porrada também. E sempre mostrando qual era o limite. Então, meu grande medo na vida era decepcionar minha mãe. Porque eu sabia o esforço que ela fazia. Então, bicho, eu tenho que virar na vida, porque eu tenho que consagrar essa mulher. Conversar com a minha mãe, Flávia, é um saco. É horrível. Porque, meu, ela, tipo assim, o Bruno, pra ela, é o projeto de vida, cara, que ela teve. Então, pra ela falar que eu dei certo, porque você imagina, ser mãe solteira em 78, o que ela ouviu, o que ela não ouviu? Se hoje já é difícil, pra muita mulher, imagina pra ela criar um filho sozinho. Você é filho único? Filho único. Imagina a merda que não foi, né? O tanto de preconceito, de machismo, coisas que hoje a gente fala e que são reveladas, na época eram todas veladas e naturalizadas. Eu lembro de várias falas assim, entendeu? Contra a minha mãe, assim, mas hoje, você lembra, eu tenho a memória muito boa.
Hoje você lembra, sabe? Então, acho que essa autoobservação acho que foi muito fruto desse ambiente que eu fui criado. De uma mãe reflexiva, de uma mãe preocupada o que é sair daquele ninho de afeto, daquela família monoparental, né, para usar um conceito jurídico, uma família monoparental. Então, eu acho que a junção dessas coisas, desse lado inato, que a gente via lá nas anotações das professoras, esse poder de autoobservação, essa mãe preocupada com o filho, dando instrumentos, dando elementos para ele ir, eu acho que é desse caldo todo que sai esse poder de observação, entendeu? E de vários fatos, né, da minha vida. Eu fui muito precoce. Tudo eu fui muito precoce. Eu tenho um grande amigo meu, o Léo, da Editora Foco. Ele é um dos donos da Editora Foco, não sei se você conhece. O Léo, ele me chama... Um dos apelidos que ele me chama é Precoce. Ele fala precoce. Ele me chama de precoce, porque na minha vida tudo aconteceu muito cedo. E isso traz uma necessidade de maturidade também, entendeu? Então, o fato de eu ser pai muito novo, passar num concurso muito novo, começar a dar aula muito novo, montar uma empresa muito novo, é tudo muito cedo na minha vida. Sim. Entendeu? Então, com 26 anos, eu já estava com um ciclo completo na minha vida. Com 26. Fui pai com 16, formei com 22, passei no concurso de delegado federal com 23, comecei a dar aula com 24, me tornei sócio de curso preparatório com 26. Então, assim, dos 16 aos 26... Caramba, já tinha um aconteceu ciclo. tudo, já tinha um ciclo completo, assim, da minha vida, se eu quisesse. Já estava o ciclo completo. Né? Já tinha uma profissão, 2, 3 profissões, já tinha uma filha, né? E já podia parar por ali. Então, tipo, por que você não parou? Ah, cara, eu não consigo. Quero sempre mais, montar, desafios e tal. Mas é isso. Então, também, juntando, para responder, e aí a gente muda o capítulo dessa história, juntando essa parte inata com essa mãe poderosa que eu tive e mais esse Bruno precoce, que tudo aconteceu num raio de 10 anos, dos 16 aos 26, eu acho que isso deu esse caldo que hoje a gente consegue falar com mais tranquilidade sobre essas coisas da vida, sabe? Sim. Como que chama sua mãe poderosa? Gostei desse termo. Vânia. Vânia. Dona Vânia. Parabéns, dona Vânia. Que legal. E como que foi para você ser pai novo? Como que isso mudou a sua vida? Como você recebeu a notícia? É uma história muito foda, né, cara? Você ser pai com adolescente, né? É muito foda. É muito foda, cara. Mas assim, essa mãe construiu um Bruno responsável. Entendeu? Então, se eu falei com você que eu ia vir aqui hoje, eu vou vir. Então, na minha vida, é sim, não é não. Bruno, você pode vir dar aula aqui em Macapá? Ah, como é que é? Ah, não, a gente vai pagar seu voo, vai te pagar a hora-aula, você vai ter que ficar aqui um sábado, domingo. Tá, deixa eu olhar aqui. Não, não vou. Sim, eu vou. Se eu falei que eu vou, eu vou. Então, eu sou muito premido pelo princípio da responsabilidade. Fruto de tudo isso que a gente conversou. Então, a primeira coisa que me despertou quando eu descobri que a Dani, a mãe da minha filha, uma grande amiga da minha vida, né, a Dani, quando eu descobri que eu ia ser pai, pra mim, já deu o estalo na chave da responsabilidade primeiro. Não foi do afeto primeiro. Tipo, esse bagulho é meu, isso é comigo. Eu não vou fugir disso. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. Então, tudo que tiver ligado à minha filha, pode deixar comigo que eu vou fazer. Então, o fato de eu ter me transformado, assim, num cara que estudava bastante, inconscientemente tem a ver com a minha filha. O fato de eu já saber na faculdade o que eu queria, que eu não queria advogar nem a pau, que eu queria fazer concurso, tem a ver com o fato da minha filha. Eu tinha que dar um jeito. Porque essa mesma mãe falava assim, você vai sair hoje? Lembra que você tem uma filha pra criar. Eu pronto pra ir pra balada, com 19 anos, 18 anos, 20 anos. Não esquece não, tá? Quando você estiver na balada, você tem uma filha pra você criar. Eu não, mãe, beleza, valeu. Então isso já te dá um freio, né? De fazer loucura. Peraí, velho, você tem um filho pra criar. Né? Você vai sair hoje, sábado? Lembra que a mãe de manhã você combinou de buscar sua filha, tá? Não, mãe, não vou furar. Se eu chegar às 5 da manhã, 8 horas que eu combinei de buscar ela, eu vou buscar ela. Nunca furei com a minha filha. Nunca. Se eu combinei, eu fui. Então, o primeiro Bruno que surgiu dessa situação de ser pai foi o Bruno responsável.
sabe? E eu fico muito puto, cara, quando eu vejo a quantidade de pai que a gente tem no Brasil que não assume filho. E não é assumir pagar pensão, não. Pagar pensão, galera, é o mais fácil. Uhum. Você pega um pedaço do seu salário, dá pro filho e acabou. É assumir psicologicamente. É a tal da assistência psicoafetiva. É dar afeto, é cuidar, é se interessar, é olhar pro seu filho como um ser humano em formação, é não abandonar, né? Então, esse aspecto da responsabilidade, ele foi o que me deu aquele susto e o que me foi cobrado. Então eu falo, é até meio louco falar isso, que quando você é pai e mãe na adolescência, é tanta cobrança, é tanta fala escrota, desculpa a palavra, que na época você não tem nem elemento pra se defender, Flávio. Uhum. Quantas vezes na minha vida eu ouvi assim, não sabia que tinha camisinha, não? Tipo, tá, cara, eu sabia, mas aconteceu. A gente fez um método que aconteceu. É fato, tá dado. Quantas Uhum. milhões de pessoas nasceram desse mesmo jeito? Né? Eu possivelmente nasci do mesmo jeito. Várias pessoas não são planejadas e aqui estão entre nós e a vida segue, meu. Então, assim, muita fala babaca. Então, era tanta fala babaca e você muito moleque, não tinha argumento para se defender. E era outra fase da sociedade e tal, que você tinha até uma vergonha de ser pai. É um sentimento muito louco quando você é pai adolescente. Você tem uma certa vergonha. Tipo assim, é como se você falasse, eu errei. Se você tem 40 anos, dá uma escapulida e engravida, ok, todo mundo, que lindo, que bom, vai ser a melhor coisa da sua vida, pô, um filho te transforma, vai ser uma oportunidade única de amor. Concordo. Mas você não ouve ninguém falar isso para um pai e mãe adolescente. Eu nunca ouvi. Nem eu. É tipo assim, você vacilou, seu burro, seu imbecil, fudeu sua vida. O que vai ser de sua vida agora com um filho e tal? E se eu ouvir isso, imagina o que a Dani ouviu. 500 vezes pior, cara. 500 vezes pior. Eu tenho orgulho de nunca ter falado uma frase ruim pra Dani na minha vida. A Dani é uma brother, amigona minha. Sabe, a gente sempre foi assim, mesmo nunca tendo ficado juntos, a gente era conhecido de infância, na verdade, a gente sempre se respeitou demais. E isso reflete no que é a minha filha hoje, aos 27 anos que ela tem. Muito bem construída, sabe, emocionalmente bem construída. Porque eu e a Dani nunca fugimos da responsabilidade. Então eu digo que assim, o afeto pela minha filha, ele veio anos depois dela nascer. É louco falar isso hoje, mas é autoobservação também. Porque muita gente, você vai encontrar ao longo da vida, sabe, Flávia, amigas suas que vão chegar pra você e falar, não tô curtindo ser mãe, não. Uhum. Ou vários homens que simplesmente abandonam a função de pai porque não dão conta do recado. Porque ser pai, ser mãe é foda, velho. É muita a dedicação. E é um exercício de construção. Tá certo que quando seu filho nasce, você tem uma tendência natural a amá-lo incondicionalmente. Tendência. Mas isso não vai se verificar com todo mundo. Isso não vai se verificar com todo mundo. Tem filme, o cinema nos ensina muito, né? A arte nos ensina muito. Tem gente que não gosta de arte, não gosta de cinema, não gosta de cultura, não gosta de porra nenhuma. Mas a arte nos ensina muito. Tem muito filme que mostra isso. Que a maternidade ou a paternidade, ela não vai ser bem resolvida para todo mundo. Então, para mim, a primeira vez que eu fui para terapia na minha vida, eu tinha uns 19, 20 anos, foi um pouco para cuidar disso. Porque eu sentia que eu tinha responsabilidades com a minha filha, mas muitas vezes eu não me sentia alguém que dava o afeto devido. Por quê? Porque o afeto não foi dado, ele foi construído. Sabe aquela ideia, pra gente trazer pro público, assim, de um amigo seu que fala, cara, no começo eu comecei a ficar com ela, nem gostava, cara, mas Uhum. hoje eu sou perdidamente apaixonado. Amo ela de paixão. É a mulher da minha vida. Porque as pessoas constroem romanticamente essa história de que amor é aquilo que você se apaixona e fica perdidamente apaixonado e ali você ama demais a pessoa e vai viver intensamente. Cara, na boa, pra mim, amor é uma construção foda e profunda pra caramba. Uhum. Seja com o namorado, esposo e o caramba, seja com filho.
seja com amigo. Você quer amor mais construído do que amizade? Cara, eu tenho amigos assim que eu amo de paixão. Eu tenho, sim, eu tenho poucos e excepcionais amigos. E que eu cuido dessa amizade. E que eu me interesso pela vida deles. E que eu compartilho a minha vida com esses caras. Que são amigos, assim, do fundo da alma. Que eu vou levar pro caixão, sabe? Mas não foi assim do dia pra noite. Virou meu amigo, meu best friend forever, sabe? Essa superficialidade. Foram coisas que foram sendo construídas ao longo de anos, de décadas, às vezes. E eu, respondendo a sua pergunta, ser pai novo ativou um Bruno muito responsável, o que me ajudou de forma inconsciente a ter toda essa fase precoce profissional, que eu tinha uma filha para criar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, me ensinou que o amor, ele é uma construção. Ele nem sempre é dado, ele é construído. E quando a gente começa a acreditar que o amor é construído, a gente começa a entender com muito mais naturalidade as coisas da vida, eu acho. Que a gente sai dessa construção romântica, dessas idealizações, né? A gente sai dessa ideia da idealização, de imaginar coisas que não existem. E a gente vive o que realmente interessa, o que realmente existe. Então, procurem construir amor. Acho que essa é uma frase que serve para namorado, esposa, para filho, até para pais. A gente falou da Dona Vânia. Hoje eu estou vivendo uma relação com a Dona Vânia que é uma relação de amor que poucas vezes eu experimentei com a minha mãe. Porque a gente está começando a virar aquela curva onde ela vira filho e eu viro pai. Né? Que ela já está mais idosa, começando a ter problemas de saúde, fazendo algumas cirurgias. Quem que está lá com ela no hospital? Quem que está pagando o plano de saúde? Quem que tá procurando um especialista daquele segmento? É o que ela fez para mim um dia, cara. Sim. Agora é hora de devolver. Então, muitos dos nossos ouvintes aqui já vão começar a experimentar ou já estão experimentando essa fase de inversão, sabe? E aí você começa a descobrir um pai e uma mãe que é vulnerável, que não é aquele super-herói que você tinha na sua mente, né? Que ia dar conta de tudo, que ia resolver tudo. Você fala, mãe, mas você não fez isso? Ela, não. Mas, mãe, você tinha que ter feito. Tá, mas eu não fiz. Você vai falar o quê? Vai dar esporro? Ou você vai parar, observar e pensar, será que ela tá começando a ter dificuldade de exercer a autonomia que ela exercia antes? Porque envelhecer tem isso, né? De perder um pouco de autonomia. E a gente tem que ter maturidade para enxergar isso, né? Nos nossos pais. Então, as próprias relações que são relações da nossa vida inteira, o nível de amor, de compreensão, de observação, ele vai mudando ao longo do tempo. É muito legal isso. Não sei se você já vive isso ou entende isso também. Eu acho que principalmente no âmbito familiar. A gente vai percebendo essa mudança de idealização dos pais, depois Isso. ver que eles também erram, e trocar experiência, conversar. Eu tenho construído isso também. Eu acho que foi muito legal você falar isso, porque às vezes essa ideia de que todo mundo já se ama num primeiro olhar, ela vem muitas vezes carregada de uma culpa quando as coisas não vão muito bem, né. E culpa e muita idealização, né, cara? A gente tá começando a sair, Flávio, na minha percepção, de uma sociedade muito padronizada, né? Padronizada no sentido de histórias que são iguais e que se repetem. Então, vou dar um exemplo bobo e o nosso ouvinte possivelmente vai se identificar com ele. Quem nunca levou um namorado ou uma namorada numa festa de família e a galera perguntou, vai casar quando? Né? Sim. Hoje, essas perguntas para a nova geração já soam como ofensivas. Tipo, o que te interessa se eu vou casar? O que te interessa se é essa pessoa ou não é? Né? Então, você chegava a certa idade, ó, Flávia, você já está chegando aos 30, né? Não vai casar? Você não pensa em ter filho? Você não quer construir sua família? Então, lógico que isso ainda existe muito no Brasil, mas a gente está começando a enxergar pluralidade, modelos diferentes de vida boa, para a gente usar um pouquinho de concepções filosóficas. Então, eu acho que isso está muito ligado a você identificar qual é o seu modelo de vida boa. E mais do que isso, você aceitar o do outro.
E por que eu digo isso? A gente saindo de uma sociedade muito padronizada, a gente começa a ter uma maior capacidade de desconstruir as idealizações. O ideal, o quê? Para a mulher é casar, ter um filho, montar uma família, cuidar do filho, envelhecer e morrer. É esse o ideal que a mulher tem que ter no Brasil? Não. A mulher vai ser o que ela quiser. Você acha que algum dia eu cheguei pra minha filha com 27 anos e aí, filha, você vai casar? E aí, filha, quando você vai ter filho? Nunca falei isso com ela. E nunca vou falar. Porque ela vai fazer o que ela quiser da vida dela, meu. A minha tarefa enquanto pai é dar conhecimento, apoiar. Se ela pedir, discutir, alertar. Não é definir o que ela vai fazer da vida dela. Né? Os pais da nova geração já estão mais assim. Eu vejo os meus amigos que são pais também nessa vibe. Né? Não tem aquele negócio, você vai fazer medicina. Não, você vai fazer direito. Meu, você vai fazer o que você quiser. Minha filha fez marketing. Aí todo mundo, nossa, mas Bruno, você é um jurista aí, todo mundo te conhece e tal, uma galera te conhece. Sua filha, você não falou pra ela fazer direito? Nunca. Nunca cheguei, filha, por que você não faz concurso? Eu nunca falei isso pra minha filha. Por quê? Porque olhando pro perfil dela, eu nunca enxerguei nela um perfil de alguém que ia fazer direito. Um perfil de alguém que ia estudar pra concurso. Porque, Flávia, tem muita gente que estuda pra concurso e que não tem perfil nenhum de concurseiro. É duro isso a gente falar. Eu não vou no meu Instagram falar isso, mas eu venho aqui no podcast e falo. Por quê? Porque muita gente pode ouvir isso de uma maneira muito reativa e muito ruim. Mas o que eu tô dizendo é, você nunca estudou na sua vida. Você teve um ensino fundamental, um ensino médio, uma faculdade, onde você nunca teve o costume de estudar. Você sempre fez prova, estudando aos 45 do segundo tempo, você sempre estudou em cima do laço, você colava, você nunca teve real interesse em colocar conhecimento para dentro da cachola. Você sempre foi um cara que estava afim de nota, passar e vão curtir. Tudo bem, velho, mas uma hora a conta chega. E esse cara, de repente, quer virar concurseiro. Fica 2, 3, 4, 5 anos estudando. Será que é só virar essa chave, como acender uma luz ou apagar uma luz? Não. Isso vai requerer desse cara uma mudança comportamental absurda. E nem todo mundo está disposto a ter essa mudança comportamental. Então, eu estou aqui em São Paulo porque a gente vai ter um evento do Supremo aqui para quase 1.000 pessoas que vão fazer a prova de delegado. Né? O evento do Supremo com quase 1.000 pessoas, mais um hora H nosso. E eu tenho certeza que eu vou chegar no evento e eu vou encontrar aluno que foi para a balada na noite anterior. E ficou até 4, 5 da manhã na balada. São Paulo é ótimo para balada. Né? É uma cidade maravilhosa para isso. Mas a pergunta é, esse cara está comprometido com o que ele se propôs a fazer, com o gasto que ele está tendo, às vezes, de vir de outras cidades, de outros estados, passagem, hotel, inscrição no concurso, evento de véspera, curso preparatório. Soma isso tudo, alimentação. Aí o cara chega e mete o pé numa balada e fica até 5 da manhã, numa véspera de prova. Qual que é o nível de compromisso desse cara com o futuro dele, né? É assim, não estão aqui para julgar, cada um faz o que quiser da sua vida, meu. Tá? É isso que você acha legal? Se joga, vai ser feliz. É isso que te faz feliz? Vai ser feliz, cara. Mas o que eu falo é nem todo mundo está preparado para a jornada de concurso. Então, a gente tem que sair desses padrões. Tem muita gente que estuda para concurso porque o pai e a mãe enchem o saco ainda, Flávio, já que a gente está falando dessas idealizações. O pai e a mãe acham que o filho vai ser aprovado no concurso público, vai ser funcionário público, vai, especialmente nas carreiras jurídicas onde eu atuo, vai ter um bom salário e a vida dele está resolvida. Que pai não quer isso? Que pai não quer estabilidade para o filho? Todo pai e mãe quer isso, gente. Todo pai e mãe normal. A gente pode discutir também o conceito de normal, mas, assim, todo pai e toda mãe quer que o filho seja feliz. E se ele tiver uma estabilidade profissional, melhor será. Melhor será. Por que a minha mãe comemorou quando eu passei no concurso? Porque ela falou, bicho, acabou. Eu não tenho mais que pagar a conta do Bruno, todo o investimento que eu fiz lá atrás deu certo, ele vai ter a profissão dele. Ela não estava preocupada se eu ia gostar do meu cargo ou se eu não ia. Se eu ia ser feliz naquele cargo. E foi uma escolha 100% sua. 100% minha. 100% minha. A mãe nunca falou um A de decisão profissional minha. Nunca falou um A. Ela sempre confiou no que ela criou.
Entendeu? Quando você confia no filho que você cria, você sabe que ele vai tomar as melhores decisões. Ou você espera que ele tome. Lógico que ele vai escorregar aqui e acolá, porque é humano, né? Humano erra, né, gente? A sociedade do cancelamento aí. Humano erra. Quem é humano vai errar. Vai errar. Agora a gente tem que ver se a gente aprendeu com o erro, se a gente vai repetir o mesmo erro, se a gente vai errar diferente, se a gente vai se amadurecer ou não. Há erros e erros. Então, minha mãe sempre confiou que eu estava no caminho certo. Ela via minhas escolhas. Porque, o que define a gente são as nossas escolhas. Então, a gente está saindo desse processo de muita idealização e eu acho que a gente tem que pautar quais são verdadeiramente as nossas escolhas, né? Eu acho que o caminho é esse. E então, lá atrás, com 23 anos, você passou no concurso de delegado do DPF. Você se mantém nesse cargo? Como é que tá a vida? Sim. Quais seus projetos? Sim. Quando eu estava na faculdade, eu queria fazer concurso de promotor. Já falei isso em várias oportunidades. Porque é verdade. Fiz estágio no Ministério Público de Minas Gerais, trabalhava com grandes promotores num curso preparatório que chamava Pretório, onde eu entrei com 20 anos como estagiário e nunca mais saí de curso preparatório, né? Estou há 24 anos nessa vibe aí. Desde moleque mesmo, é a única coisa que eu fiz na minha vida. Mais de metade da minha vida dedicada a curso preparatório, a preparação para concurso. Só fiz isso na minha vida, praticamente. E quando saiu o edital de delegado federal, eu estava ali estudando para promotor, estava com uns 8, 9 meses de formado, né? Levei minha faculdade muito a sério, estudei pra caralho na minha faculdade. Estudei muito, minha sala era muito competitiva e o Bruninho era competitivo, né? Desde os 3. Desde os 3. Então a minha sala era... E foi um ambiente muito profícuo. Todo mundo da minha sala se deu bem, cara. Minha sala é foda. Minha sala tem 4, 5 juízes, promotor tem uns 2 ou 3, delegado federal tem 2, sabe? Procurador do Estado, auditor da Receita, sabe? Gente que fez carreira em empresa. Minha sala é muito boa. Minha sala, a gente se reúne vez por outra, minha sala é muito foda. Então, aquele negócio de medir com quem tu anda, né? É muito verdade. O ambiente, as pessoas que você... É muito verdade, cara. Demais. É muito verdade. Minha sala é foda. Então, eu saí ali da faculdade, já no terceiro, quarto período, eu já sabia que eu queria concurso. Isso me adiantou demais. Eu nunca pensei em advogar. Nunca pensei em advogar na minha vida. Por quê? Porque eu não gosto de receber ordem. Porque eu não gosto de gente me cobrando os negócios todo dia. E cliente é isso, cara. Você tem um escritório de advocacia, o cliente vai te ligar, vai te mandar mensagem no WhatsApp. E sabe o que ele vai te cobrar? Coisa que não depende de você, que depende do Poder Judiciário. Ô, doutor, a decisão saiu? Não, infelizmente não, tá com o juiz. Já fui lá, tentei, mas não despachou. E aí, doutor, meu recurso? Tá pendente de julgamento no tribunal, vamos ver se eles vão marcar a sessão de julgamento, né? Ou seja, quem advoga tem que ter esse talento de administrar coisas que não estão sob seu comando. A advocacia tem muito disso. E eu acho que eu não teria esse talento. Pra eu soltar pro cliente. Meu irmão, não é comigo, porra. Já falei que tá com o juiz. Dá pra você esperar? Eu também tô puto, pô, igual você. Eu dependo da sentença, desse merda que não sentencia nunca, que senta em cima do processo e não julga nunca. E nada acontece com ele. E se ele for punido, ele vai ser aposentado. É ridículo o Brasil, cara. É ridículo. É sofrível. A gente passa batido nessas coisas. Então, eu já sabia que eu não queria advogar. Então, quando eu fui pro Pretório, que era um curso preparatório famoso no Brasil inteiro, e ele estava começando em BH lá em 98, e eu fui para lá com o convite do Nelson Rosenwald, do Rogério Greco, que são grandes juristas do Brasil, e fui trabalhar com esses caras, eu fui porque eu falei, eu trabalhar num curso preparatório vai ser a melhor coisa para eu ser aprovado num concurso. Então, eu fiz curso de graça no 7º, no 8º, no 9º e no 10º. Meu 7º, 8º, 9º e 10º período era de manhã faculdade, de tarde o estágio no Pretório e de noite aula. Então eu saía de casa às 6h30, chegava em casa às 11h30, todo dia, durante 2 anos. Meus 2 últimos anos de faculdade foram assim. Então, eu saí da faculdade voando já, metendo segunda fase de concurso de juiz, de promotor e tal. Então, era certo que eu ia passar. Nunca tive dúvida que eu ia passar. Por causa do conhecimento e das decisões que eu estava adotando. As minhas decisões me mostravam, e minha mãe tinha confiança nisso. Ela via, né? Ela via o filho saindo 6h30 e chegando 11h30 todo dia. Então, a gente vê, a gente observa. Então, quando saiu o concurso de delegado da PF, eu nunca tinha feito concurso de polícia na minha vida. Foi o único concurso de polícia que eu fiz. Eu fiz um concurso policial na vida. Foi o que eu fui aprovado.
E eu estava estudando muito para promotor, o edital era mais ou menos parecido, mais ou menos. E eu fui fazer a prova de delegado federal. A prova de promotor de Minas foi no dia 13 de janeiro de 2002. A de delegado federal foi no dia 20 de janeiro de 2002, uma semana depois do outro. E aí eu tava voando para promotor, fiquei por uma questão. E na semana seguinte eu passei para delegado federal. Porque quando saiu o edital de delegado federal, eu comecei a ler e pesquisar um pouco sobre o cargo. Falei, cara, esse negócio deve ser legal, velho. Nem tinha grandes operações da PF ainda não, tá? A PF era outra PF. Era outra Polícia Federal. Precedendo a essa fase de mega operações que a gente teve por um ciclo grande aí de 15 anos, por aí. Então eu entrei, eu fui passando nas fases, cara. Passei na primeira, passei na segunda. Aí eu era judoca na época, fiz o teste físico, nem preparei pro teste físico. Passei teste físico lá, porque treinava, eu era atleta. Passei teste físico. Aí foi dando, eu fui entrando dentro das vagas, pum, bateu. E me chamaram pra academia de polícia. E eu fui naquela, vou lá ver qual é. Sem muita segurança. E na academia de polícia eu apaixonei. Construiu o amor ali também. Exatamente, bingo. Exatamente. O meu amor pela polícia, ele não foi dado, ele foi um construído. Na academia eu ainda ficava, não, isso aqui é muita babaquice, cara. Isso aqui é muito ridículo. Não, eu não estudei pra isso. Eu estudei pra ser jurista, cara. Quero desenvolver teses e tal, e acho que aqui não vai ter muito espaço. Então na academia ainda tinha essa dúvida. Mas ao mesmo tempo, tinha a parte de defesa pessoal, que eu adorava. Tinha a parte de tiro, que eu comecei a gostar muito. Tinha a parte de treinamento físico, que eu amava. Sua praia. Minha praia. E assim, e muita coisa legal, e um ambiente muito legal, de muita gente bacana. A fase que eu passei na pré-F, a galera que entrou comigo, os meus colegas, eu morro de orgulho deles. É uma galera muito boa, muito inteligente, todo mundo jovem, todo mundo com aquela sensação, vamos mudar, vamos fazer acontecer, vamos botar pra fuder. E isso é muito legal, cara. Você tá num time que tá todo mundo querendo botar pra fuder Brasil afora, entendeu? Vamos combater corrupção, vamos fazer combate à droga, vamos, sabe, todo mundo naquele mesmo espírito ali, muito coleguismo, muita amizade. Eu tenho amigos assim, desses amigos que eu tenho, muitos foram construídos lá na academia, começou lá na academia. Hoje sou padrinho de filho de alguns deles. Então, assim, ali eu me apaixonei. E aí eu fui pra fronteira. Eu saí da academia e fui pra Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, com Pedro Juan Cabaleiro. Eu cheguei lá, a delegacia tinha 20 e poucos policiais, todo mundo moleque. Recém-aprovado no concurso, que a primeira lotação de todo mundo é fronteira, né? Depois você vai vindo para os grandes centros. Você acabou de chegar, vai para a fronteira. A Polícia Federal funciona assim. E, aí eu fiz muita amizade com muita gente lá. Semana que vem vou até ver um amigo meu vou lá para Porto Alegre ver um amigo meu dessa época. As amizades construídas, o investimento na amizade, né? Sim. E, cara, foi muito do caralho, porque tava todo mundo longe de casa. Ninguém era de Ponta Porã. Então tinha gaúcho, tinha mineiro, tinha carioca, tinha paulista, tinha gente de Brasília, né? Tinha paranaense, tinha nordestino. Então a Polícia Federal é esse mix de culturas. Então eu gosto demais de culturas diferentes. Então isso é muito massa, sabe? Então eu lembro do ACN em Ponta Porã, a gente fazendo churrasco, tomando chimarrão com os gaúchos e o nordestino fazendo um baião de 2 na cozinha. Pô, do caralho, velho, né? Mistura de Mistura culturas. de tudo. Que legal. E aí a gente foi pra lá e Ponta Porã não tinha nada, cara. Não tinha nada, não tinha nem balada, não tinha uma boate. Tinha 23 anos pra 24 ali, 24 na época que eu fui. Depois da academia, tudo mais, uns 24 para 25 já. E que demorou um ano, depois que eu passei no concurso, demorou um ano para ser chamado da academia, você faz academia, depois vai lotado. Então, eu tinha 24 para 25 quando eu fui. Moleque de tudo. A 1.700 quilômetros da minha casa. Né? E o que a gente fazia lá? Trabalhava, cara. Trabalhava. Fronteira seca. Passava caminhão de droga, de arma, de explosivo, de tudo que você imaginar. Cigarro, contrabando. E trabalhar final de semana. Vamos montar barreira, vamos trabalhar. E toda semana era flagrante pra caramba. Porque ali, se você mexer, você faz flagrante. Entendeu? É muito trabalho, é muita coisa passando o tempo todo naquela fronteira. É a fronteira mais complexa do Brasil, sem dúvida alguma. Porque ela é próxima dos grandes centros. Ponta Porã está a 1.200, 1.300 quilômetros de São Paulo. Então não é uma coisa tão longe. Você pensar em logística de crime. Então o crime organizado, ele tem as suas bases ali. Então era muito bom de trabalhar. Então eu fiquei ali 6, 7 meses ali intenso, depois eu fui removido para o Rio. Eu fiquei 5 anos como delegado federal no Rio. E aí foi essa construção também. Então eu saí de um Ponta Porã totalmente empolgado
E cheguei na Polícia Federal em 2004, ali no Rio, com muita corrupção ainda, com uma violência da cidade do Rio, que para policial a gente sabe que é muito complicado. Policial no Rio de Janeiro tem que ter cuidados redobrados mesmo. Então eu acompanhei muito colega que morreu em assalto, vários assim, não é um nem dois não, vários que morreram em assalto. Aí tinha a questão de alguns chefes nossos da Polícia Federal foram presos nessa época lá no Rio de Janeiro por envolvimento com atos de corrupção. Então era um ambiente bem mais hostil, não era um ambiente tão familiar como era na delegacia de Ponta Porã. E aí minha filha, né, eu longe dela, ela criança, e ela assim, sentindo muito a minha falta, porque a gente sempre foi muito ligado, eu e ela, pai de menina mesmo, né? E aí eu indo para Belo Horizonte, vários finais de semana do Rio para BH, e dando aula em BH, e dando aula no Rio. Então, assim, foi um momento muito legal. E depois eu consegui ser removido, depois de alguns anos, para Belo Horizonte. Aí foi a grande passo. Aí eu falei, cara, eu faço concurso nunca mais na minha vida. Uhum. Eu adoro ser delegado. Eu adoro ser delegado. Eu acho uma função foda. Eu acho uma função rara. Eu acho uma função que requer inteligência emocional. Acho que requer muito conhecimento jurídico. Eu acho que é requer coragem. Coragem. Requer muita coragem, muitas vezes. Sabe? Você saber lidar com o medo, às vezes. E, ao mesmo tempo, você tem essa parte toda do direito junto com você. Então, por isso que eu acho legal, que é uma função que é dinâmica. Ela tem muito de conteúdo jurídico nas operações, nas investigações, nas estratégias, nas teses que você constrói como delegado. E ela tem essa parte que, se você quiser, você pode ter uma visão mais operacional, uma visão mais de rua. Eu fiquei 10 anos lotado na Delegacia de Repressão Entorpecente em Belo Horizonte. 9 anos. Né? Só trabalhando com tráfico. Então era muito legal ir de madrugada pra rua, cumprir mandado, invadir casa que você sabe que tem 20 bandidos lá dentro armado e tal. É uma adrenalina boa de Nossa, se viver. caramba. Mas eu gosto. Uhum. Eu gosto. E quando você é mais novo, ainda você é mais corajoso, né? Mais impetuoso, mais audacioso, é mais legal ainda, né? Então, eu adoro a função. Eu tirei uma licença de 4 anos e meio, porque eu estava num período de autoobservação, voltando no começo do nosso papo, que eu me sentia que eu estava rodando pratinho demais. Muito pratinho, ao tempo todo rodando pratinho, rodando pratinho, rodando pratinho. E aquilo vai te sufocando de uma forma que às vezes você precisa demitir alguma coisa. E eu resolvi utilizar de uma prerrogativa legal, que é pedir uma licença sem remuneração. Então eu fiquei 4 anos e meio fora da PF. Esse ano eu voltei e tô lá na parte de combate à corrupção. Né? E como tem corrupção no Brasil, E né? aí, você deve ter tido muita experiência, viajado muito Brasil afora. Só não conheço o Amapá e Roraima. Todos os outros estados eu conheço. E tem alguma história da sua Tem muita época e de história, agora cara. também, que você retomou a PF, que Tem marcou? muita história legal, né, cara? Muita história legal, assim, de trabalhos em equipe. Eu sou um cara muito de equipe. Eu gosto de gente, sabe? Então, eu gosto de trabalhar em equipe. E eu sempre tive a chance de trabalhar com grandes profissionais, com agentes, com escrivão, com perito, com outros delegados. E eu acho que o que fica, sabe, desses grandes trabalhos investigativos é como você foi um líder daquela equipe, como você permitiu que as pessoas mostrassem o melhor delas, trabalhassem, como você conseguiu engajar as pessoas. Isso no serviço público é uma dificuldade, Flávio. Como você lidera pessoas no serviço público, isso é muito difícil. Muita gente... Para mim é o maior desafio do cargo de delegado. Quem está me escutando e quer ser delegado, você vai liderar pessoas. Ponto. Você é o chefe, legalmente falando. Ponto. Mas nem todo mundo se prepara para ser um líder. Nem todo mundo tem habilidades para ser um bom líder. Isso numa empresa privada, se a empresa é grande, você já tem essa dificuldade de desenvoltura de lideranças, né? Dentro de qualquer organização. Você tem a dificuldade de como fazer a construção de um líder, quais habilidades você requer desse líder. Tem empresa que é mais faca na caveira, tem empresa que é mais observadora e cuida mais do funcionário. Tem vários perfis de empresas, de culturas que são criadas, né? E eu vejo isso porque eu tenho esse lado também público-privado muito forte.
Então, no campo público, para mim, nós delegados, os juízes, muitos não se aperceberam que um dos principais trabalhos que você tem é a gestão de pessoas. Tudo passa pelas pessoas. As organizações nada são sem as pessoas. Então, se você não aprender a cuidar dessas pessoas, observar essas pessoas, você nunca vai conseguir engajá-las. E no serviço público é mais difícil, na minha opinião. Por quê? Porque você não tem ferramentas de gestão. Por exemplo, eu não posso dar um aumento. Hoje tem lá 11 agentes trabalhando comigo. Todos eles ganham o mesmo salário. Tem um agente que é foda, aquele cara bom pra caramba, e tem um outro que é um enrolador, que só dá desculpa pra não trabalhar, que todo dia te conta uma história triste pra não poder trabalhar. É o clássico enrolador, aquele que a galera chama de vagabundo, de funcionário público vagabundo. Essas generalizações odiosas, né? Como se todo mundo fosse vagabundo, funcionário público. Isso é um absurdo. Quem fala isso tem que ser processado mesmo. Porque tem gente boa e tem gente ruim, como qualquer organização, bicho. O serviço público é uma organização. Lá vai ter gente boa e vai ter gente ruim. No cargo A, no cargo B, no cargo C. Então, sem generalizações, pelo amor de Deus. Essas generalizações são muito idiotas, são muito burras. Então, por que é difícil? Porque eu não tenho ferramenta de gestão. Então, eu não posso chegar para esse agente que é foda e dar um aumento para ele. E eu não posso chegar para o cara que é ruim e demiti-lo. Falar, cara, você não engajou na minha equipe, some daqui. O máximo que eu posso fazer é jogar para outro setor. Só que quando o cara é ruim, todo mundo sabe que ele é ruim, ninguém quer ele no setor. Não, sai do meu setor, tá indo pro outro. Aí eu chego o chefe do outro setor. Não, aqui não. Esse cara, Deus me livre. Não bota esse cara no meu setor não, que isso aí vai ser uma maçã podre. Não coloca ele aqui não. Então é muito difícil você fazer boas gestões de pessoa no serviço público. A maioria dos delegados não se percebe disso. Eles acham que a lei é que dá a liderança. Não é a lei que dá a liderança, irmão. A liderança é você que conquista, você que constrói. Sabe? E com essas dificuldades. Então, como é que eu faço? Cara, eu tento ser o mais humano possível. Então, um exemplo de ontem. Um agente que trabalha comigo chegou, chefe, meu filho vai fazer uma cirurgia. Tá. Ele, mas é uma cirurgia meio de rotina e tal. Eu falei, velho, vai cuidar do seu filho, cara. A coisa mais importante da sua vida é seu filho. Não vai ser faltar 2, 3 dias de trabalho que vai prejudicar aqui, não, velho. Cuida do seu filho. Some daqui, tchau. Ele, poxa, valeu, obrigadão. É isso, cara. Amanhã, se eu precisar desse cara, bicho, nós vamos ficar 3 dias no meio do mato pra catar os caras que vão fazer uma ação. Ele, bora. Porque ele sabe que quando eu precisei, eu tava lá. Quando eu preciso agora, ele tem que estar aqui. E isso são linguagens inconscientes. Eu não preciso falar, você tá me devendo 3 dias, hein, daquele negócio do seu filho. Isso é ser babaca. Você precisa liderar inspirando as pessoas e entendendo a vida delas. Outro dia, uma gente que trabalha comigo, chefe, mãe solteira também, ela e um único filho. Ela, olha só, chefe, eu tô mudando de casa, eu preciso aí de 2 dias de folga pra eu fazer minha mudança. Eu preciso de 2 dias, não vai ter jeito. Mete o pé, vai lá. Cuida lá do seu filho e, boa sorte, se você precisar de mim, tô à sua disposição. Entendeu? Você acha que essa é a principal habilidade de um líder? Ser humano, como você falou? Porque você tem uma grande equipe no Supremo também. Sim, e mais vocês 70, parecem mais uma 70 família. pessoas. Isso é o mais legal de ouvir, Flavinha. Que no Supremo a gente parece uma família e o aluno faz parte daquela família, sabe? Isso, assim, é cultura da empresa, né? Isso não é missão, valores escrito na parede. Isso é bobagem. Qualquer um escreve o que quiser, mas é o que você pratica cotidianamente. Então, falando um pouco do Supremo, a gente tem uma relação muito horizontalizada. Sabe? Eu nunca precisei de chegar para um agente meu falando da polícia, vai fazer isso porque eu sou o delegado e eu tô mandando. Isso é ser babaca. Isso é não se garantir. Isso não é ser líder. Isso é valer do seu cargo para ter um argumento de autoridade para você convencer uma pessoa a fazer aquilo que você acha que ela tem que fazer. Então, no Supremo, a gente construiu uma cultura de horizontalidade. O que é essa cultura de horizontalidade? Todo mundo tem voz. Todo mundo vai ser ouvido. Todo mundo é respeitado. Então não tem R$1 fora da carteira. Né? Seu salário é 1.500, mas toma mais 500 fora da carteira. Não existe isso. Não existe. Não vai existir nunca enquanto a gente estiver lá. Porque não é nosso berço, não é nossa cultura, não é nossa forma de enxergar o mundo. Não tem R$1 de sonegação no Supremo. Tudo certinho. Tudo preto no branco. Tem que pagar, vai pagar. Acabou. Sabe? E a gente
conseguiu, ao longo do tempo, implementar essa cultura e trazer para perto da gente pessoas que têm o mesmo valor. Porque formar equipe é isso, Flávio. Ah, o curso B faz diferente de vocês. Cara, eles têm o valor dele, a cultura dele, o berço deles. Então, os meus sócios hoje no Supremo são pessoas que têm, assim, eu conheço a família deles, eu conheço a mãe deles, eu conheço os filhos deles, eu conheço a mulher deles, eu conheço os irmãos. E, cara, a gente convive super bem, por quê? Porque os valores são os mesmos. Os valores que eu chamo de berço. Em Minas, a gente fala muito de berço. Então, os valores de berço são iguais. Então, a gente vai atrair para estar com a gente pessoas que têm o mesmo berço que a gente. E quando você atrai pessoas que têm o mesmo berço de você, elas podem ser diferentes nas habilidades, diferentes nos conhecimentos, mas naquele núcleo duro, que é a ética, que é o jeito de se comportar, que é o jeito de enxergar o mundo, ele vai se manter. Então, a divergência ela é respeitosa, porque ela gravita em torno do mesmo eixo. Então, ninguém nunca chega assim, já tive uma ideia, o quê? Vamos dobrar o nosso lucro. Como? Vamos sonegar esse tributo aqui. A gente vai olhar e falar, oi? Quê? Você é louco? Você é retardado? Olha a merda que você está falando, irmão. Então, isso não vai acontecer porque esse tipo de pessoa não se aproxima da gente. E não é só funcionário, não. É professor também. Por que a gente usa time supremo? É porque os professores que dão aula com a gente têm essa mesma vibe de respeito ao aluno, de ouvir o aluno, de enxergar o aluno, de ter foco no aluno. No Supremo, ninguém chega... Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe, aqueles vaidosos que tem demais no direito, no Supremo não tem. E não tem porque já teve. E essas pessoas foram se sentindo sem lugar. E foram saindo do Supremo. Porque ali, a nossa vaidade é fazer aluno ser aprovado. A nossa vaidade não é falar o que eu sou, o que eu deixei de ser, o que eu conquistei na minha vida, não. Isso aí, quem quiser saber, ouve um podcast que a gente conta da nossa vida, sabe? Vai na minha rede social, dentro da sala de aula, filho. Você entrou na sala de aula aqui dentro do Supremo, é para dar aula. Não é pra falar da sua vida, não. Não é pra falar o que você conquistou, deixou de conquistar, não. O foco não é você, não, bonitão. O foco é o aluno. E desse jeito que eu tô falando, eu já falei com alguns professores, tá? Falei, velho, senta aqui. Não duvido. Deixa eu te explicar como é que funciona o Supremo. Eu fundei isso aqui em 2009. Eu fundei isso aqui. E sabe como é que eu chego na aula pra falar? Eu falo, bom dia, meu nome é Bruno, eu vou dar aula de Direito Civil. O ponto 1 da nossa matéria é esse. Vamos começar. É isso. Porque eu passei, porque eu sou isso, porque eu sou aquele irmão. Sai. O Supremo não é uma casa para você. Tem muito curso que vai te adorar te receber. O Supremo não. O Supremo é focado no aluno. Respeito ao tempo do aluno, que é o que ele tem de mais precioso. Respeito ao dinheiro que o aluno paga. Então, quando as pessoas de fora, como você, olham e enxergam a gente como uma grande família, é por causa disso. É porque a gente se conecta naquilo que há de essencial. E sabe o que está acontecendo, Flávio? Olha que coisa louca que eu vou falar aqui. Eu comentei isso com meus sócios outro dia. Os alunos que estão procurando o Supremo são os alunos que se identificam com isso. São os alunos que sabem que a gente não vai ficar trabalhando gatilho de medo com eles, gatilho de ansiedade, que a gente vai respeitar, que a gente vai ser transparente, que a gente não vai divulgar fake news de concurso, que tem muita. O edital vai sair semana que vem. Vai? Mas não tem nem banca contratada. Como é que sai edital sem banca? E um monte de aluno. O fulano do curso tal falou que o edital vai sair semana que vem. E aí começa aquele desespero em grupo de WhatsApp, mandar direct no Instagram. Velho, no Supremo isso é proibido. Isso é falta de respeito. Isso é falta de ética, na nossa visão do que é ética. De acordo com o nosso berço. Então, como você fala que aparece uma grande família, é por isso que as pessoas vão se conectando. E os alunos vão aderindo a essa grande família. Tem aluno que não vai gostar. E é normal. Por quê? Porque ele tem berço e valores diferentes do nosso. Ele vai olhar o nosso discurso e não vai conectar. E que bom. Nós não falamos hoje de quebra de padrão. O padrão não tem que ser o que a gente faz, não. O que a gente faz vai atrair um público. O que o concorrente faz vai atrair outro público. Mas eu fico feliz demais e com orgulho da trajetória do Supremo quando eu vejo professores, funcionários, parceiros como você e outros, alunos que entendem esse núcleo duro de visão de mundo nossa, a ele se adere e nele confia.
e acredita que a gente pode trazer soluções para a mudança verdadeira de vida daquela pessoa. O papo não é vender curso, Flávio. Isso não é papo de papo para inglês ver, não. A nossa pegada não é vender curso. Se fosse para vender curso, eu podia ter um discurso 10 vezes mais apelativo. Eu podia ativar um monte de medo nessa galera. Tem muito hoje em Pra dia. caralho, tem demais. Eu podia ativar gatilhos e mais gatilhos com vários livros de marketing. Sabe? Mas não é minha vibe, velho. Não é minha vibe. Não vai ser porque, sabe por quê? Eu vou violar, posso até ganhar mais dinheiro, mas eu vou violar aquilo que eu entendo como minha essência. E voltando lá no papo do começo, se eu fizer isso, eu vou entrar em desequilíbrio. Desequilíbrio interno. Eu vou estar sendo desleal com quem confiou em mim. Aí ativo o Bruno responsável. Sabe? Aí ativo o Bruno que tem os seus princípios, os seus valores. Pode estar enchendo o rabo de ganhar dinheiro, mas pra mim não vale, velho, se eu realmente não estiver ganhando dinheiro da forma como eu acho que eu tenho ganhado, de uma forma justa, de uma forma correta. Onde eu recebo uma mensagem ontem emocionante do primeiro lugar do concurso de delegado do Paraná, dizendo, velho, obrigado. Vocês mudaram minha vida. Eu tô com o Supremo há vários anos e eu confiei em vocês. E agora eu fui primeiro lugar de delegado do Paraná. Puta que pariu, velho. Acabou. É pra isso que a gente existe, velho. Pra receber uma mensagem assim. Demais. Não é pra ganhar 10 ou 20 conto a mais na conta, não, bicho. Sabe? Não é isso que vai mudar a vida. Dinheiro tem um teto. O teto que é pra pagar suas contas e fazer uma poupancinha. Passou disso é vaidade, meu irmão. Sabe? Eu tenho uma vida muito simples do ponto de vista de finanças, de gasto. Então, eu trabalho pra caralho, não é pra ganhar 5 ou 10, não. Eu trabalho é pra eu receber uma mensagem dessa. Quando eu recebo uma mensagem dessa, meu ciclo fecha, sabe? Tipo assim, opa, mais um tá entregue. Pô, esse menino chama Thiago, eu vou fazer uma live com ele nos próximos dias. Vou falar, esse moleque, velho, ele foi pai há pouco tempo, no meio da jornada de concurso. Inesperado. Você acha que eu conecto com uma história dessa ou não? Pô, pra caramba. Esse cara já era funcionário público. E ele ficou estudando. Ele tem 36 anos. E uma galera de 30 anos falaram, tô velho já pra concurso. O cara tem 36, passou em primeiro lugar nos concursos mais difíceis do Brasil, mais sofrido, de uma banca horrível lá do Paraná, que desorganizou o concurso todo, você deve ter acompanhado. Só cagada em cima de cagada. Foi aquela banca que cancelou a prova 5 da manhã, quando a prova ia acontecer às 8, todo mundo em Curitiba. Pô, aquela semana eu adoeci. Aquela semana eu adoeci. Você foi fazer o concurso? Não, eu adoeci pela quantidade de energia que eu tive que desprender pra amparar os nossos alunos. Eu fiquei com dor de garganta naquela... O corpo fala, né, Flávio? Fala. O corpo fala, você sabe muito mais disso que eu. O corpo fala, eu adoeci naquela semana de cancelamento da prova do Paraná. Eu acho que isso é uma prova cabal de que não é sobre vender curso. O papo não é sobre vender curso. Claro que vender curso é importante, a gente tem conta pra caramba pra pagar, a gente tem 70 famílias que dependem da gente, só de funcionários. Então, a gente tem um projeto social por detrás do Supremo, que a gente não fica falando toda hora, mas que a gente ajuda pra caramba. Então, a gente tem uma porrada de responsabilidade. Dinheiro paga conta, dinheiro é importante. Tem um monte de família que depende desse dinheiro. A minha também. A minha também. Mas não é sobre isso. É sobre mudar a vida dos caras. Sabe? É sobre receber mensagens dessa toda semana. Eu tô falando só do primeiro lugar. Porque saiu o resultado do Paraná, eu recebi mais de 40 mensagens de gente que falou, pô, vou lá falar com o Bruno. Velho, deu certo, obrigado, bom demais, tô aprovado, era o meu sonho, eu conquistei, valeu, vocês fizeram parte disso. E eu devolvo. Cara, o mérito é todo seu. O mérito não é nosso. O mérito é seu. 98% do esforço foi seu. Nós fomos uma das pessoas que ajudou nos outros 2%. Então, o mérito é seu. Se o foco é no aluno na jornada, o foco é no aluno também na hora que ele mostra o resultado. Porque foi ele que conquistou aquele resultado. Então, eu acho assim, que na vida, sabe, Flávio, a gente tem que olhar para as coisas que a gente está fazendo e sentir orgulho delas. Ponto. Ponto. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente constrói todo dia no Supremo. Muito orgulho mesmo. Porque eu sei que é um trabalho honesto, transparente, correto. Sabe, a gente pode quebrar amanhã. O mercado de concurso pode ter uma reviravolta e a gente pode quebrar. Nenhuma empresa tá
Longe disso. Qualquer empresa pode quebrar a qualquer momento. Mas no Brasil, né? Não tem um ambiente favorável a empreendedorismo, infelizmente. Nem a reforma tributária essa galera consegue aprovar. Então é hostil. O maior sócio do Supremo é o Estado. O maior sócio da nossa empresa é o Estado. O que ganha mais dinheiro no Supremo é o Estado. Ponto. O maior sócio do Supremo é o Estado. Do Supremo, nosso curso preparatório. Né? É o Estado. O Estado é quem mais ganha dinheiro lá. A gente já fez todas as contas. Falou, o Estado é ótimo ter o Supremo. É o que mais ganha dinheiro. Disparadamente. É o que mais ganha dinheiro é o Estado. Então, mas ainda que o Supremo quebre semana que vem, numa hipótese que acho que está longe de acontecer ainda bem, mas se ele quebrar semana que vem, eu ia olhar para trás e falar, velho, foram anos maravilhosos da minha vida. Fui muito feliz ali, ajudei muita gente, fiz o bem, fiz o que tinha que ser feito. Não fui babaca, não fui escroto, sabe? E às vezes isso num tempo de internet é difícil, porque às vezes você se posiciona, e eu sou um cara de posicionamento. Eu sou um cara que me posiciono. Desde moleque. Eu tenho opinião para as coisas. E eu reflito sobre as minhas opiniões. Então, quando eu dou uma opinião política no meu Instagram, um monte de gente me cancela, foda-se. É o que eu penso? Eu exagerei no que eu falei? Não. Então, você tá em paz com sua consciência? Tô. Então que se dane o resto, meu. Uhum. Vai ter gente que vai gostar do que eu falei, vai ter gente que não vai gostar do que eu falei. Só lamento. Então, por exemplo, começou um movimento há uns meses atrás de pessoas que não foram aprovadas na primeira fase de concursos de delegado, no Rio, no Amazonas, e que queriam mudar o edital para chamar mais pessoas para a segunda fase. Ou seja, peraí. O que está acontecendo? Não, porque precisa. É muita gente. O Estado sempre precisa de mais gente e tal. Então é importante chamar mais gente. Não, isso é um fato. Mas isso autoriza mudar as regras no meio do jogo? Aí eu penso como candidato. Eu me coloco no lugar dessa galera. Se eu tivesse ficado fora das vagas, eu, Bruno, brigaria por um movimento desse ou eu focaria no próximo concurso? Você, Bruno, focaria no próximo concurso. Então eu já tenho uma premissa mental para me agir. De acordo com o que eu acredito. Você pode acreditar em coisas diferentes, não tem problema nenhum. Mas de acordo com aquilo que eu acredito, eu estudaria o próximo concurso. Foi assim que eu pautei minha vida inteira. Tomei muito pau em concurso. Nesse ano que eu estudei, depois de formado. Tomei vários pau. E a vida seguiu. E eu passei no meu concurso depois. Tá? Então, eu tenho um background aí pra falar como é que eu agi. Segundo, como é que a galera que passou dentro do número de vagas vai encarar uma mudança de regra no meio do jogo? Se eu, Bruno, tivesse sido aprovado dentro do número de vagas previsto inicialmente no edital, o que eu ia achar de uma mudança das regras do jogo no meio do caminho? Eu ia ficar puto. Eu ia ficar pé da vida. Então eu parei e pensei, se o Bruno, reprovado estivesse, seguiria para o próximo concurso. Se o Bruno, aprovado dentro das vagas estivesse, ficaria puto com essa modificação, então eu já tenho meu posicionamento. O meu posicionamento é, agrade ou não agrade, o meu posicionamento será, eu sou contra mudança de regra do jogo no meio do jogo. Eu sou contra mudança de edital quando já foi realizada a primeira etapa. Tá aí a opinião. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode contra-argumentar. Isso é do jogo, isso é do mercado livre de ideias. Agora, você não pode vir na rede social e me mandar tomar no cu. Porque eu vou te bloquear, meu irmão. Porque aqui, você não tá mais discutindo ideia, você tá agredindo a pessoa do Bruno. Você não tá atacando o meu argumento, você tá me chamando de babaca. Pera lá. A nossa tarefa, Flávia, é pôr limite também nas outras pessoas. Seja na sua família, seja num relacionamento tóxico, seja numa relação com aluno, seja numa relação com seguidor que nem é seu aluno em rede social. Sim. A sua tarefa, muitas vezes, é falar, parou. Pera lá. Aqui não, neném. Aqui você violou. Aqui você foi além. Aqui você abusou do seu direito. E aqui eu não permito que você vá. Então, até disso eu me orgulho. Quando você se posiciona, mas se posiciona de uma forma coerente com aquilo que você pensa. Eu acho que um dia eu vou me sentir mal quando eu me posicionar diferente do que eu penso. Aí eu vou me sentir mal comigo mesmo. E em relação ao que você pensa, dos seus sentimentos, você parece um cara otimista, pra mim. Você é otimista com o futuro do Brasil?
Eu sou mais realista do que otimista. Eu sou muito realista. Acho que assim, é uma marca... Todo mundo que convive comigo fala, nossa, sua realidade, assim, às vezes é até azeda, sabe? Então, assim, eu sou muito pé no chão. E para me construir, eu sempre tento fugir de viés. Ou de vieses que confirmam aquilo que eu penso. Eu tô sempre me colocando em dúvida. Acho que essa é uma tarefa psíquica importante. Você, como pesquisadora da sua área de nutrição, se você achar que tudo que você aprendeu até hoje é aquilo e pronto, acabou, em 5, 10 anos você está fora do seu mercado. Então você tem que estar sempre se colocando em dúvida. Se amanhã, água é fundamental. Você falou muito disso, você me ensinou isso, inclusive, viu, Flavinha? Que eu tinha muita dor de cabeça pela minha baixa hidratação. Olha Comecei só. a me hidratar mais, as minhas dores de cabeça sumiram. Sem remédio, só hidratação. Hoje eu bebo muito mais água do que eu bebia. Não bebi água nenhuma. Show. Né? Eu aprendi isso com você quando você foi lá com a gente bater o papo lá no Supremo. Obrigado. Então, assim, se amanhã você vir um estudo que fala água causa mal, você vai falar, hã? Água causa mal? Não é possível. Isso está errado. Tem 500 milhões de estudos que falam que água é bom para isso, para aquilo, é fundamental para o funcionamento do corpo, do cérebro, da mente, não sei o quê. Mas se você se coloca aberta, ainda que seja uma merda, um absurdo que estão falando, você vai começar a ler, pelo menos para entender o ponto de partida que aquele cientista, aquele pesquisador, aquela pessoa está falando. Se for uma pessoa que não entende nada de nutrição está falando, você fala, não, sem tempo, irmão, sem tempo. Agora, pesquisa da Universidade X aponta que água causa sei lá o quê. Aí você, opa, peraí, eu tenho que ler para me colocar em dúvida, porque isso às vezes conecta com outro estudo que você viu, conecta com outro, aí você fala, peraí, nesse sentido não é bom isso, nesse sentido não é bom aquilo. Porque eu imagino que na sua aula está todo mundo em busca da pílula perfeita, em busca do alimento perfeito, em busca do milagre, né? Tá todo mundo em busca do... No concurso é a mesma coisa. Qual que é o PDF maravilhoso, qual que é a aula maravilhosa, o que vai me fazer ser aprovado? Ninguém quer a jornada, todo mundo quer o resultado, né? Na malhação, na nutrição, no emagrecimento, numa mente ativa, no concurso. Todos os mercados estão assim, Flávio. Não é só o nosso. Não é só o nosso. Então, o se colocar em dúvida que eu estou falando aqui eu ouço todos os lados. Eu vejo todos os lados. Eu sou um curioso de natureza. Então, eu acho que o ser curioso de natureza me faz ser muito realista. Porque eu não me apego a uma visão de mundo e me apaixono por ela. Ao não me apegar a uma visão de mundo e não me apaixonar, eu não fico nem pessimista nem otimista. Eu fico realista. Eu fico no meio. Um dos terapeutas que eu tive ao longo da minha vida, ele tinha uma frase que assim, a frase que eu levo pra mim, a virtude está no meio. Ele era um senhor mais velho e ele falava, a virtude está no meio. Não está nos extremos. E é onde você encontra a felicidade, O que a gente já equilíbrio, falou. exatamente. E é um pouco disso. Então você pergunta sobre o futuro do Brasil. O que eu acho, né? Desde moleque, desde criança, eu escuto que o Brasil é o país do futuro. A gente escutou isso a vida inteira. Vai ser o maior celeiro de alimentos do mundo, tem a maior biodiversidade do mundo. As pessoas são calorosas, são amorosas. O jeito do brasileiro de arrumar solução para tudo, de ser alegre. Acho que assim, a gente tem milhares de boas características, sabe? Mas enquanto sociedade a gente tem alguns defeitos que são muito complicados de a gente evoluir. Primeiro, por ser alegre, por ser humano, o brasileiro tem uma tendência a se apaixonar. O brasileiro é um povo apaixonado. E ao ser um povo apaixonado, ele é capturado por discursos populistas, do ponto de vista da política. Seja de direita ou de esquerda. Ao ser um povo apaixonado, você escolhe o seu amor. E quando você ama, você esquece os defeitos da pessoa. Quando você está apaixonado, você não vê muitas vezes os defeitos da pessoa. Então você chega para a corrente, o seu político é isso. Chega para o B, mas e o outro? Eu não discuto essa polarização, eu acho ela uma das coisas mais burras e maléficas que a gente pode ter. Então o fato de eu ser realista me faz ser um centrista.
do ponto de vista ideológico, político, seja lá como você queira chamar, né? Mas eu vejo que o Brasil nunca vai eleger, por exemplo, do ponto de vista político, pessoas centradas, pessoas equilibradas, pessoas cultas, pessoas preparadas, pessoas que efetivamente estão preocupadas com algo para além do seu umbigo ou do grupo político que a sustenta. É a vaidade, é o toma lá da cá, o fisiologismo político, é a malversação de recurso público, é o espírito corrupto do brasileiro. A gente tem que tocar o dedo. O brasileiro é corrupto. O brasileiro, não é o político. O político é só alguém da sociedade que está lá. Mas o brasileiro é corrupto. É corrupto nas pequenas coisas. Eu tenho exemplos assim de viagens para o exterior que eu fiz, que eu vi que eu era corrupto. Na minha essência. Uma vez eu estava na Alemanha, com esse Léo, grande amigo meu, e a gente estava com um casal de alemão lá, que era amigo da esposa dele. E a gente foi visitar um lugar, Flávio, olha essa história. E a gente parou num estacionamento público. Ele tinha alugado um carro maior para levar todo mundo. E a gente parou no estacionamento público. E esse estacionamento público ficava aberto até 7 da noite. E a gente foi correndo para lá, porque a gente esqueceu do horário do estacionamento. E a gente chegou lá às 7h05. Tava fechado o estacionamento, né? Tava fechado. Só que sabe como é que era fechado o estacionamento? Com uma leve, uma correntezinha, sem cadeado. O que eu e meu amigo falamos? Não, vamos tirar a corrente e vamos embora, porra. Pega o carro e vamos embora. A gente estava a 100 quilômetros de onde a gente estava hospedado. A gente estava fazendo turismo na Alemanha. Aí o casal de alemão que estava lá, todo constrangido, falou, não, mas é porque já tá fechado. A gente, não! Aqui, ó, tá aberto! Eu tinha, sei lá, 27 anos, 28 anos. E aí ele falou assim, não, tá fechado. A gente, não. Ele tá com vergonha de tirar o carro. Pega a chave, vamos tirar o carro lá pra ele. E aí, as esposas, as namoradas estavam com a gente e falaram, vocês não entenderam o que tá acontecendo? A gente, não, pô, o cara não quer sair 5 minutos, gente. Gente, pra ele tá fechado. É porque tá fechado. Mas como é que nós vamos embora? Nós vamos ter que ir até uma estação de trem, pegar um trem e pegar 100 quilômetros e ir pra casa. E amanhã a gente vai ter que voltar e pegar o carro. Você fala isso pra um brasileiro, a galera, o quê? Aí eu fui comprar um ticket de metrô. Aí a máquina engoliu o dinheiro. Eu fiquei puto com a máquina. Um senhor atrás, o que aconteceu? Ah, engoliu o dinheiro. Agora eu tô sem o ticket de metrô ali. E qual o problema? Eu falei, como é que eu vou acessar o metrô aqui? E na Alemanha também. Aí eu falei, se vier fiscalização, você fala pro fiscal que a máquina engoliu seu dinheiro. Para, né? Aí ele, mas por que ele iria duvidar de você? Sabe quando dá aquela ducha assim, você fala, o nosso espírito é o espírito da burocracia, da corrupção, por razões históricas, não é por causa do Bruno, da Flávia, da minha mãe, não, é a cultura daquela sociedade. Então, infelizmente, mesmo amando o Brasil demais, eu acho que a gente ainda vai ser, por décadas, capturados por discurso populista, que trabalha as emoções das pessoas, com gente, na maioria dos casos, não vamos generalizar, né? Mas com muitas pessoas totalmente despreparadas para os cargos que elas ocupam, né? E cada vez mais eu enxergo que a solução passa por bons administradores públicos. Pessoas que se prepararam para aquilo. Não é achar que você vai colocar o seu amiguinho político no ministério tal que ele vai fazer funcionar o ministério. Né? Não é achar que você vai colocar uma pessoa de formação X numa área totalmente diversa da dela que ela vai resolver. Né? A gente teve no Brasil vários ministros da saúde que não eram da área de saúde. A gente teve no Brasil vários ministros da educação que não eram da área de educação. O ministro do meio ambiente não sabe nada de meio ambiente. O que você acha que vai dar? Porra, tá claro o que vai dar. É básico demais, cara. É básico. Ah, não, mas porque veja bem, o outro fez isso. Mas nós não estamos fazendo o que tem que ser feito de básico. Cara, você quer colocar alguém na educação? Coloca alguém que entenda de educação pública no Brasil. Alguém experimentado, alguém que estudou isso, alguém que tem anos de comprovada dedicação àquele segmento.
Você quer resolver, não, resolver problema, não existe esse negócio de resolver problema também, isso é outra falácia, né? Você quer alguém para administrar os problemas? A área de segurança pública. Vamos resolver a segurança pública. Não existe resolver a segurança pública, irmão. O crime é inerente à vida em sociedade. É administrar a segurança pública de uma forma melhor. Então, você quer pôr um bom administrador de segurança pública? Pega alguém que conheça de segurança pública. E não é pelo fato dele ser polícia que ele conhece segurança pública. É quem estudou. Ser policial é bom, ter uma experiência, ajuda. Mas ele já estudou segurança pública? O que ele já escreveu a respeito? De que ele já participou? De que projeto que ele fez parte? Assim a gente começa a resolver. Então, eu vi que no Brasil a gente teve uma curva de gestores mais técnicos. Essa curva deu uma caída nos últimos anos, mas a minha esperança é que volte. Para que aí sim, fazendo uma gestão pública mais eficiente, adequada, com uma melhor participação dos privados, a gente possa construir uma sociedade que atenda o que a nossa Constituição falou, né? Livre, justa e solidária acima de tudo. Uau. Foi um mergulho agora aqui. Né? E falando em saúde, que a gente citou que, infelizmente, tem muita gente comandando a saúde que não tem esse conhecimento. Mas para você, Bruno, saúde, ela é um fim de você ter saúde porque o ser humano precisa ter saúde, ou você enxerga a saúde como um meio para você conquistar outras coisas? Não, saúde é meio, total. Saúde é instrumento. Como a gente trabalha muito, como a gente falou aqui, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. A minha demanda mental é muito alta. Eu tenho que estudar para preparar a aula, eu tenho que estudar para escrever livros, escrever artigo, dar palestra. Eu tenho que estar bem para exercer meu cargo público. Eu tenho que estar bem para liderar pessoas. Eu tenho que estar bem para ser pai, ser filho, etc. Então, como eu tenho que estar bem nos vários segmentos da minha vida, a saúde ela precisa estar em ordem. Né? Então, assim, como eu falei, eu não abro mão de algumas rotinas. Eu acredito muito no poder do hábito. Muito no poder do hábito. A gente é aquilo que a gente faz todo dia mesmo. Não tem erro, sabe? Sem ser ultra radical. Eu acho que o ultra radical entra nessa ideia de polos, né? Sim. Performar. A Virtude está no meio. A virtude está no meio. Então, eu vejo a saúde como meio. Assim, o meu pai, ele é um grande exemplo de saúde para mim. Né? Então, meu pai é vegano há 40 anos. Ele caminha todo dia 12, 13 quilômetros. Todo dia de manhã ele caminha. Ele cuida muito da saúde. Ele tem 83 anos, você dá 65 para ele quando você vê ele. Sabe? Ele é um grande exemplo de saúde para mim. Então, a minha imagem do meu pai de moleque é ele caminhando, fazendo flexão e abdômen dentro de casa. Abdominal, não é abdômen não. Abdominal, exercício abdominal dentro de casa. Então, eu procuro sempre olhar para a minha saúde. Seja me hidratando, como eu falei que eu estou melhorando nesse quesito. A gente está sempre melhorando, tendo possibilidade de melhora. Uma coisa que você falou quando você foi no nosso podcast, o tal do comer comida de verdade, né? Desembrulhar menos e descascar mais. Isso aí. Viu como é que eu lembro? A gente virava esses mantras, A memória tá né? boa. Não, a memória tá boa. E eu tenho procurado muito fazer isso. Eu não posso dizer que eu comi mal na minha vida. Eu nunca engordei. Eu nunca engordei na minha vida. Eu tenho o mesmo corpo. Outro dia uma amiga minha mandou uma foto do carnaval de 99. A gente numa cachoeira, eu sem camisa, E ela brava, assim. É ridículo que você tenha o mesmo corpo até hoje. 23 anos depois. Meu corpo é igual, meu corpo não muda. Meu corpo não muda. Sabe? Muda muito pouco nesses anos. Lógico que vai mudar, né? A gente tá envelhecendo, vai mudando. Mas meu corpo muda pouco. Então eu falei, eu tive uma rotina de atleta minha vida inteira. Fui judoca há muitos anos, joguei bola minha vida inteira. Academia a vida inteira. Mas não é que academia desequilibrada, ficar forte. Não. Light. Manter a musculatura em ordem, manter a ossatura em ordem, o alongamento em ordem. Fiz yoga há muito tempo. É mesmo? Nossa, eu amo yoga, cara. Faço até ontem eu fiz yoga. Que bom. Ontem eu fiz. Você continua com. Eu faço assim, prática assim. Às vezes, antes de treinar, eu faço algumas posturas, algumas respirações, né? Uns asanas, eu faço assim para me energizar. Amanhã tem evento, todo dia antes de evento do Supremo. Eu faço, tipo, 20, 30 minutos de yoga, dou uma meditada, dou uma limpada na mente, visualizo o evento inteiro na minha cabeça, como é que ele vai começar, como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai acabar, o que eu vou falar, o que eu não posso falar, o que eu preciso falar, como é que eu vou me portar com as pessoas, eu imagino tudo,
sabe? Dentro dessa construção mental. Então isso é saúde. Opa! Isso é saúde. Não é, pô, amanhã eu tenho um evento, vou virar à noite hoje bebendo, chegar lá e dar qualquer apresentação. Vai sair merda, vai falar merda. Eu vou falar besteira. Então, eu procuro, dentro de rotinas, treinar. Na pandemia eu montei uma academiazinha dentro da minha casa. Tinha um terraço lá meio morto. Você mora no meio do mato, Eu moro no né? meio do mato. Que Lá em Minas. do lado de BH, em Nova Lima, numa região de condomínios. Há muitos anos atrás eu comprei uma casinha bem velha e tô reformando ela já há 8 anos que eu moro lá. Então era o meu sonho de moleque morar nessa região que é no meio de uma mata atlântica. Então tem macaco, tem maritaca, tem tucano, tem esquilo, Gente, sabe? que legal. Você tem muito do digital, essa frequência no seu dia, mas você tem uma casa... Total, eu desconecto lá em casa. E minha casa é muito silêncio, é um lote bem grande que eu comprei. Então tem pomar, tem horta. Eu amo jardim. Então, eu cuido muito do meu jardim. Quase todo final de semana eu tô lá com chapéu, com luva, cuidando do jardim, sabe? Molhando planta, que é um negócio que eu aprendi com a minha avó. Desde moleque eu gosto muito de planta. Eu sou, assim, meus amigos chamam de o velho das plantas, né? De repente eu moro no meio de um monte de planta. Então, além da mata que tem no entorno da minha casa, a minha casa tem muita planta. E eu amo planta, amo paisagismo. Um dos meus objetivos quando eu aposentar é fazer curso de paisagismo. Olhando o Bruno lá do futuro, sabe? Eu quero morar num jardim maravilhoso. E aos poucos eu tô construindo o meu jardim. Eu tenho mais de 80 orquídeas em casa, nas árvores. É muito bonito. Se for em BH, você vai lá em casa. E eu gosto desse ambiente, assim. Então, eu fiz uma academiazinha lá em cima, pra mim, num espaço que tava meio subutilizado. Então, na pandemia, não tinha como ir treinar na academia, né? Aí eu fiz em casa. E aí, minha rotina de treinar em casa tá maravilhosa. Sabe, aos pouquinhos, é tudo aos pouquinhos, cara. Eu compro um equipamento aqui, compro um pezinho ali, compro um elástico, sabe? Compramos uma bike lá de spinning agora. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai construindo as coisas. É tudo aos poucos, na velocidade que as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho essa rotina de treinar 3, 4, 5, às vezes 6 vezes por semana. Às vezes eu não treino, mas eu faço uma sessão de alongamento. Às vezes eu faço uma sessão de respiração, sabe? Às vezes eu vou cuidar de jardim, que é um hábito que, pra mim, deixo o celular lá em casa e vou, sabe, só eu mesmo pro jardim e fico lá 3, 4, 5 horas cuidando de jardim num sábado, um domingo, sabe? A minha convivência com bebida mudou muito ao longo da minha vida, porque Minas, né, a gente bebe demais em Minas. Então, aquele negócio, encontrar pra beber, vamos tomar uma, vamos sentar no boteco e tal, é muito a nossa cultura em Minas. E ao longo do tempo eu fui vendo que aquilo não era uma parada saudável pra mim. Nada contra quem faz. Pra mim, eu não me sentia bem. Eu sou um cara que tem muita ressaca. Então, um dia de ressaca pra mim é totalmente um dia perdido. Eu não consigo performar nada de ressaca. Ressaca é um dia morto pra mim. Sabe? Então, hoje, eu tento não ter ressaca. Então, eu bebo, assim, bebo mais vinho quando bebo. Já não bebo tanto cerveja mais, por causa de... Você gostava de umas artesanais? Em BH tem muito, né? Em Nova Lima, a minha cidade, lá onde eu moro, é o núcleo de cerveja artesanal, um dos núcleos do Brasil de cerveja artesanal. Então tem muito. Mas, assim, eu gosto de hoje apreciar. Eu não gosto de me embriagar. Ao longo da vida, eu não gosto de situações que eu não tenho controle. Eu comecei a perceber isso. E toda vez que eu bebo, ou bebo além do que eu gostaria de beber, eu perco. Todo mundo perde um pouco do controle. Sim. Das coisas, né? Então, ao longo da vida, eu fui analisando que, assim, coisas ruins na minha vida aconteceram quando eu tava bêbado, coincidentemente. Sabe? Bati um carro uma vez, capotei um carro quando eu era moleque, quando eu tava na faculdade, bêbado. Sabe? Brigas, assim, com namoradas, bêbado, que você fala coisa que não devia falar, que você se arrepende depois e machuca a pessoa de uma forma, às vezes, indelével. Então eu comecei a perceber que várias das coisas ruins que aconteceram na minha vida tinham um quê de bebida. Eu nunca fui um cara que bebia 3, 4, 5 vezes por semana, mas às vezes eu exagerava. Às vezes fruto até do meio, né? Daquela cultura. Vamos beber, vamos ficar bêbado, vamos embriagar. De amigo, de moleque. Então nos últimos anos aí, sei lá, 10, 15 anos, eu tenho tido uma relação muito ok com bebida. Eu nem publico bebida no meu Instagram, se você for olhar. Não tem uma foto, assim, de bebendo e tal. Muito, muito, muito raro. Porque, assim, eu sei que a bebida na vida de muita gente é um deflagrador de muita coisa ruim. A bebida tem um lado, né, de confraternização, ela tem um lado de
de dar uma escapulidinha ali desse excesso de realidade, né? De trazer umas sensações gostosas. Mas eu sei que para muita gente bebida é traumático, por questões familiares, por questões pessoais. Então eu procuro respeitar isso. Então eu acho que observar os vícios que você tem ou que podem ser deflagrados, eu acho importante. Então eu nunca experimentei cigarro na minha vida, nunca experimentei qualquer tipo de droga. Não é ser puritano, não. Eu não quis. Lembra do Bruno que não queria decepcionar a sua mãe? Uhum. Tem um pouco a ver com isso. Então eu sempre tento não desenvolver hábitos ruins. Não vou nem chegar na ideia de vício, hábitos ruins. Então a rotina de atividade física é um hábito bom. Querer comer sempre melhor, sem radicalismo. Eu adoro chocolate. Quem quiser me dar chocolate, eu dou meu endereço. Eu adoro chocolate. Mas, assim, às vezes, eu não vou comer uma barra inteira. Eu como 3, 4 quadradinhos. Sabe? Eu não vou comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas eu vou comer depois do almoço. Café. Sabe? Café é um negócio que eu vi que se eu começar a tomar muito, eu vou viciando. Então, quando eu vejo que eu tô tomando, tipo, 2 xícaras de café no dia, eu parei. 2 expressos, parei. Então, essa semana, eu acho que eu tomei um café. A semana inteira que eu tô gravando com você, eu acho que eu tomei um dia um café. Depois do almoço, um dia e tal. Tinha ficado, vou tomar um café aqui lá na PF. Tomei um café depois do almoço. Então, assim, eu procuro cuidar dessas coisas que eu já tenho conhecimento de que não são tão benéficas assim e procuro controlar, sem radicalismo. Então, outro dia eu tava no Supremo, tava com fome, tem a melhor coxinha de Belo Horizonte de catupiry, sabe coxinha de catupiry? É na Sim. esquina do Supremo, a fritura pura, né? Aí eu falei, tô a fim de comer uma coxinha. Fui lá e comi a coxinha, cara. Foi Tudo ótimo, bem, tudo né? bem. Não comi 3 coxinhas, não comi de segunda a sexta, Sim. mas comi a coxinha e foi ótimo. Entendeu? Então eu procuro, é a mesma ideia do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio que a gente quer, que a gente discutiu aqui mais cedo, ele extravasa também para essa seara da alimentação, do cuidado com a saúde, do cuidado com o corpo, sem excesso, sem radicalidade, entendeu? Não precisa disso para ter É, saúde. e é muito legal, sabe, Flá, também a gente reconhecer que já passou dos 40. Eu tô gostando muito dessa fase. Porque você tem uma certa maturidade emocional e seu corpo ainda tá funcionando como se você tivesse 30. Pelos seus bons hábitos Pelos também. bons hábitos. Uhum. Porque tem colega meu que tá na minha idade que tá um caco, velho. O cara, você olha, o cara parece que tem 55. Parece que é 10 anos mais velho do que é. Bebe, fuma, dorme mal, toma remédio pra caramba, sabe? Não malha, não faz nada. Tá só ali trabalhando, bebendo, fumando, trabalhando, bebendo, viajando, fumando, sabe? Velho, assim, pra mim, esse cara pode até viver mais que eu. A vida é cheia de surpresa, não é disso que nós estamos falando. É de como você quer levar essa jornada, né? Como você quer levar essa vida. Eu gosto de levar ela cuidando desses aspectos, cuidando de quem está em volta, cuidando de quem vai estar à minha volta. Né? Isso tudo também é saúde. Você cuidar de quem vai estar, de quem está à sua volta é saúde. Não esqueçam disso. São as escolhas. Sim. No fundo, é tudo escolha. As suas escolhas é que te definem. Sim, e tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente começa a delegar as nossas responsabilidades de cuidar da própria saúde para Sim. os outros. Isso eu vejo muito no Ou para consultório. remédio também. Não, é porque eu adoro, mas lá em casa, sabe o que é? É que compra demais esse tipo de produto. Mas você é escravo do produto que está ali no armário, na despensa Sim. ou na geladeira, você não pode resistir a ele. Sim. Mas é difícil, sabia? Eu vi isso um tempo. Assim, quando tem coisa na sua casa que realmente não seria mais saudável, mas você tá ali de bobeira, às vezes tá com preguiça de cozinhar, ou às vezes nem tem. Né? Eu como muita fruta, sou muito de fruta. Desde moleque, muita fruta, muita fruta, muita fruta. Banana, então, eu sou o Zé Bananinha. Como banana o dia inteiro. Mas você abre ali, tem um Danete na geladeira, velho, é meio irresistível, cara. Sim. Vou comer esse Danete. Né? Você chegou na despensa, tem um Lindt, um chocolate maravilhoso, vou comer isso. Sim. É meio... Então, as escolhas, elas passam, não é só escolher o que você vai comer, é escolher o que você vai comprar, muitas vezes. Sim. Né? E como você vai lidar com isso. Né? E nós temos muitos estímulos visuais. Então, aquilo que é saudável, que você quer incluir na sua rotina, procure deixar à vista. As frutas, por exemplo, o copo de água. E fazer bonito também, né? Fazer as coisas bonitas, que às vezes algumas comidas também nos atraem pela apresentação dela. E tem muita comida saudável, bacana, que tem uma apresentação maravilhosa, gostosa, que dá. E dá pra ter, né, Flávia? Você entende muito disso. Dá. Não à toa que prato de criança normalmente vem todo enfeitado com desenho. Colorido, né? A gente tem esse estímulo visual muito importante para alimentação, para mudança Sim. de hábitos.
E aquilo que você quer deixar de comer, porque você sabe que não é saudável e que tudo bem comer eventualmente, tirar do campo de visão. Se a Isso. gente estivesse aqui conversando, tivesse um sonho de valsa, eu já teria comido vários, que é meu É, bombom eu já... preferido. Chocolate aqui, o É Bruno. isso. Então, Lá no Supremo do Rio, eu tenho um sócio lá que é o Carlinhos, que fica lá no Rio. Pô, cara, todo dia que a gente chega lá, tem bis. dureza. Bis, dentro de um pote de vidro, tem um bis, tem o preto e tem o branco. Você acabou de almoçar, você chega ali no escritório, tem uma, assim, são 60 bis dentro de um potinho de vidro. Você vai acabar comendo. E para fechar essa questão, também uma coisa que é muito bacana minha é o sono. Eu sempre dormi muito bem. Eu sou aquele cara bom de cama. 3, 2, 1, tô dormindo, Uhum. sabe? Boa. E isso eu devo muito a yoga, a aprender a respirar. Porque tem dia que você tá mais ansioso, a vida é cíclica. Tem fatos que vão acontecendo que vão te deixando mais ansiosos. É natural. Sim. E autoobservação, hoje eu não tô muito bem. Hoje aconteceu uma coisa que me deixou chateado. Hoje uma pessoa falou uma coisa comigo que eu não gostei. Hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho que eu fiquei puto. É a vida, né? Isso aí chama vida, isso. Hum. Então, eu aprendi a deixar isso de fora da minha cama. Isso não vai me incomodar na hora que eu for dormir. É um exercício. É um exercício mental. Hum. Então, na hora que eu deito para dormir, eu não tenho televisão no quarto. Eu aprendi que eu gosto muito de ver esporte, né? Adoro. Então, eu fico lá na sala vendo. Na hora que eu vou dormir, eu deito no meu quarto, apago a luz, 3, 2, 1 e tô dormindo. E no dia que 3, 2, 1 não resolve, eu fico só respirando, focado só na respiração. Contagem progressiva até 5 ou 10, ou dependendo até 15, e na regressiva. E eu durmo feito um anjo. E quando eu acordo de madrugada, eu procuro não ter nenhum tipo de estímulo que corta meu sono. Então, às vezes, eu acordo apertado para ir no banheiro. Eu vou rapidinho e eu vou no banheiro assim, ainda vou até com o olho meio fechado para não me despertar demais. Muito Então, são bom. gatilhos que você vai aprendendo também, porque eu, sem dormir, Flávia, eu viro um monstro. Me desregula totalmente falta de sono. Então, às vezes, na polícia a gente pega plantão, né? Aham. 24 horas, você não dorme. Uhum. Às vezes, ocorrência de madrugada, você não dorme. Cara, nos próximos 2, 3 dias, eu viro uma pessoa irreconhecível. Muda minha lógica de hormônio, eu fico Muda tudo. irritadiço. Até buzinar no trânsito eu sou capaz de buzinar. Que é uma coisa que normalmente eu não faço, mas assim, porque falta de sono detona também. Então, o dormir bem, eu acho, é uma das coisas que eu procuro cuidar bastante também, porque me ajuda demais a performar melhor. Boa. Bom você trazer esse assunto, porque tem muito concurseiro, concurseira que se priva de sono para estudar, ou na véspera da prova, dia anterior, porque quer fazer revisão. Burrada, não Não, façam isso. burrado, seu cérebro vai S funcionar diferente, não O tem jeito. humor desestabiliza. Total, Hum, estabiliza muito, estabiliza uhum. demais. E para você, uma mulher que te inspira? Ah, uma mulher que me inspira? Pô, Dona Vânia, já falei dela, né? Dona Vânia. Ana Tereza, a Ana também, que é minha filha. Minha avó, vó Duína, 98 anos, vai fazer 99, é o amor da minha vida. Eu fui criado com vó, né? Então tem essa marca que alguns Sim. criticam que eu acho maravilhosa. Afeto puro. Ah, Quanto puro mais afeto amor. você receber na vida, melhor, meu irmão. Uhum. Né? Fuja dessa armadilha de dizer que afeto não é bom. Afeto só te constrói, né? E afeto de vó tem coisa melhor do que afeto de vó, né? Não. Então, eu tenho minha tia Valéria, eu tenho muitos pilares de mulheres fortes ao meu lado, assim, sabe? Sempre sou um cara que sempre fui cercado por mulheres de muita personalidade, muito caráter. Então, essas mulheres me inspiram. Que legal. Muito bom. E o que é a morte para você? Consequência natural. Eu tenho meio pesado falar isso, mas eu tenho dentro dessa ideia de realidade, né? Esse realismo que eu falei mais cedo, ele espalha por vários segmentos da vida. Então, a morte, para mim, é uma consequência muito natural. Né? Esse ano a gente teve um evento muito triste no Supremo com a perda da Carolzinha, que você conheceu, Sim, sim. fazer o podcast com a gente num acidente de carro. E essa foi uma das mortes que eu mais senti na minha vida, sabia? Porque é uma morte contranatural. Uma morte brutal, uma morte de um acidente de trânsito, voltando do Réveillon, de um momento que ela tinha sido muito feliz com o namorado, os dois faleceram. E foi uma morte sofrida porque a Carol tinha uma história muito parecida com a minha.
com a mãe dela. E a Carol era um talento puro. Talento, assim, nato, sabe? Inato. Falava melhor que eu, a oratória melhor que a minha. E eu admirava ela profundamente, sabe? Tratava igual uma filha minha, da idade da minha filha, sabe? Mais nova que a minha filha, 1 ano até, mas... E uma menina muito corajosa, que buscava muito o futuro dela, então... E eu fui ao IML, eu fui fazer todos os procedimentos, eu fiz questão de fazer, sabe? Eu fiz tudo. Quando eu tive notícia do falecimento dela. Então, foi uma morte que me doeu muito. A gente não voltou com o Supremo Cast até hoje por causa disso. É um luto que tá demorando a curar, assim, sabe? Mas, ainda assim, é o risco que a gente corre, né? E eu tive 2 eventos muito marcantes na minha infância. Uma foi a perda do meu primo Dudu. Quando eu tinha 10, ele tinha 4. Ele era um dos meus melhores amigos. E o Dudu faleceu com 4 anos de câncer. E eu acompanhei toda a jornada dele criança. Eu era criança, tinha 9, 10 anos, né? E o Dudu teve um câncer muito agressivo no intestino. E ficou 1 ano em quimioterapia. E a gente morava na casa da vovó, todo mundo junto. Então ele era igual um irmão mais novo para mim. Então aquilo me deu um choque de realidade muito grande do que é a morte. E 2 anos depois do Dudu eu perdi meu avô, que era uma grande referência masculina para mim, né? E meu avô, com hábitos nada saudáveis, né? Foi embora muito cedo. Hoje, que a gente fala, 68 anos, ele morreu com enfisema pulmonar por causa do cigarro. Então, eu odeio cigarro também por uma razão histórica, né? Então, assim, essas 2 mortes, uma quando eu tinha 10, outra quando eu tinha 12, elas de pessoas muito significativas da minha vida, elas me meio que centraram, assim, pro evento morte, né? Da gente nunca... entender esse tal de luto, né? Que é outro sentimento que a gente precisa entender. A gente precisa entender o luto, sabe? Acho que tem muita gente que não compreende bem o luto e sofre anos por causa de um luto mal resolvido. O luto precisa ser bem resolvido. É difícil falar isso, né? Mas a gente tem que buscar ajuda de especialistas, de profissionais, de psicólogos, para vivenciar o luto. E o luto, né, o Flavinha, ele não é um luto só da morte. Eu lembro que uma vez eu terminei uma relação que eu tinha de muitos anos e, assim, eu sabia que era a coisa certa a se fazer. A gente terminou de comum acordo e eu vivi um luto profundo, assim, daquela relação, sabe? Foi uma coisa consciente dos dois. Não foi traição, um negocinho que doeu. Não. Uma coisa... E há um luto. Então, hoje, quando um amigo termina um casamento, termina um namoro, eu falo, velho, você vai viver esse luto, cara. Você teve uma vida com uma pessoa por muitos anos e, de repente, aquela vida não vai existir mais. Então, existe o luto. Existe o luto do desemprego, às vezes. A pessoa ficou anos e anos e anos e anos. Essa semana eu ouvi uma pessoa num depoimento da PF que ela chorou na minha frente, que ela ficou 32 anos na empresa e foi demitida, assim, sem mais nem menos, sem justificativa. Nossa, acho que é muito desumano, né? Fala, velho, vai cortar gasto, a gente gosta demais de você, obrigado pelos 32 anos. Não, você tá demitida, pode passar no RH e catar suas coisas. A pessoa, oi? 32 anos aqui nessa empresa e é assim que eu vou ser demitida? Então, e essa pessoa, lógico, tá vivendo um luto. Ela chorou na minha frente porque ela tá vivendo o luto da demissão ainda. E eu perguntando coisas a respeito daquela empresa, né? Investigando aquela empresa. E ela contando, e você vê que ela tinha um amor por aquilo. Ela viveu um luto. Então, são várias mortes que a gente tem na vida, né? Várias mortes, Flavinha, que a gente vai tendo ao longo da vida e a gente precisa aprender a conviver com o luto. Entender que o luto faz parte da natureza humana. O luto, ele é cientificamente explicado. O luto tem um prazo que tem que ser respeitado. Então, eu enxergo a morte desse jeito, com muita realidade, entendendo o luto, sabendo que ele vai ser superado e se ele não estiver conseguindo ser superado, eu preciso procurar ajuda. Porque ele pode virar um luto patológico. Sim, muito bom. É isso mesmo, tem vários estágios do luto. Tem que vigiar, cuidar, se dar o tempo. Isso aí. Importante falar sobre isso também. Importante, a gente não fala sobre luto. A gente quer fugir quando quer acontece fugir, algo sou assim. forte, não tem nada não, o tempo cura tudo. Há lutos e lutos. Né? E a gente tá vendo uma fase de pós-pandemia que muita gente perdeu o ente querido. E muita gente ainda não realizou o luto. A gente tá enlutado enquanto sociedade. E a gente não tá percebendo isso. Eu não sei se você, com o seu olhar observador também que você tem, se você tá percebendo isso. A felicidade, assim, coletiva, ela tá constrangedora. Eu tenho percebido muito isso.
As pessoas não estão verdadeiramente felizes. Primeiro porque a gente está numa crise econômica igual a década de 80. Os dados que saíram agora da Só fome. dado, cara, só dado de fome. E aqui eu tô em São Paulo, e, pô, você anda, todo o quarteirão tem morador de rua, Uhum. sabe? Numa situação de miséria absoluta. E você conversa com um amigo A, com um amigo B, aí um perdeu o emprego, uma empresa quebrou, o outro perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tio. Sabe quantos alunos eu tive que perderam pai e mãe? Etc. Milhares. Tem uma aluna minha, Flavinha, que ela foi nessa prova de Curitiba. Olha por que eu adoeci. Ela foi para essa prova de Curitiba, que não deveria ter acontecido, no meio da pandemia, em fevereiro de 2021. Aquela prova que foi cancelada, que nós falamos dela, ela contraiu Covid nessa prova, lá em Curitiba. Ela voltou para casa, contaminou a mãe morreu. Uma semana depois, o pai foi internado com Covid e o pai morreu. Essa menina já mandou mensagem várias vezes para mim, se sentindo culpada pela morte do pai e da mãe. Porque ela resolveu fazer um concurso, contraiu Covid na viagem, que os pais falaram para ela não ir, que estava no meio da pandemia. A banca insistiu em ter a porra da prova. Ela contraiu Covid e matou, na visão dela. Porque ela não matou, poxa. Mas ela ficou com uma culpa lá no inconsciente dela de que ela trouxe o vírus pra dentro da casa e que matou o pai e a mãe dela. Porra, velho. Então nós estamos vivendo uma fase de uma sociedade enlutada. Muita gente quebrou, muita gente perdeu o emprego, muita gente está com dificuldade de comer, muita gente está com dificuldade de ter dinheiro para estudar. Eu vejo isso todo dia alguém me pede bolsa, todo dia alguém conta uma história triste, todo santo dia. Quando não pede Pix. Professor, você pode fazer um Pix para mim? Porra, velho, eu li essa mensagem e falei, e agora? O que eu faço aqui? É mentira? É um golpe? É verdade? A pessoa precisa? A gente fica naquele dilema. O que fazer? Não é? Então nós estamos vivendo um momento enlutado. Sabe? As pessoas têm constrangimento até de ser felizes, porque é como se a gente tivesse sido proibido de ser feliz nesses últimos anos. Então a gente está vivendo um luto coletivo grande e que a gente está falando pouco sobre ele. Né? E a gente precisa se cuidar. Eu tenho visto muita gente aí que está precisando de cuidado. E às vezes não está buscando esse cuidado, ou às vezes não tem condição de buscar esse cuidado. Né? Essa relação próxima com o aluno que a gente falou lá atrás, dá nisso também. Às vezes as pessoas confiam tanto na gente que buscam na nossa palavra um apoio, um alento, um carinho. Né? E, pô, eu vou negar um carinho desse? Uma coisa tão básica. Às vezes eu coloco uma frase assim de 10 palavras, 5 palavras para a pessoa, ela fala, caramba, não tinha visto por esse ponto, obrigado. Rápido. Me custou 10 segundos da minha vida. Sabe? E às vezes eu ajudei alguém. Assim, de bobeira, assim, uma coisa super simples. Que a pessoa não tinha pegado aquela visão. E eu dei aquela visão para aquela pessoa numa palavrinha rápida. Entendeu? Numa indicação de um livro. Numa palavra de compreensão, de empatia. Sabe? E as pessoas... A gente tá vendo um luto coletivo e a gente precisa falar mais disso mesmo. Sim. Quer deixar um recado final aqui? Obrigado. Eu acho que foi bem legal, Flavinha. Valeu demais o convite. Que você esteja sempre com a gente no Supremo. A gente admira muito pessoas como você, que progridem através do estudo. Porque essa é a nossa história. Uma história de quem progrediu através do estudo. Então a gente admira a gente assim. Pessoas que saem da área da zona de conforto e buscam sempre mais. E a gente sempre te enxerga assim. Né? E uma pessoa que busca ajudar os outros, né? Porque, no fim das contas, é disso que a gente está falando. É como ter profissões que efetivamente conseguem impactar e ajudar e transformar para melhor a vida dos outros. Que você continue essa sua jornada de ajuda, você já me ajudou, eu confessei aqui hoje já, ó, né, do desembrulhar menos e descascar mais, da necessidade de maior hidratação, tudo isso que a gente conversou lá atrás e que realmente me marcou, porque é significativo para mim, o que marca pra gente é o que é significativo, e eu espero que as coisas que a gente tenha falado aqui tenham algum significado para alguém, né, dessa sua grande audiência. E eu te agradeço demais o carinho de ter me convidado. Eu que agradeço Espero a que você tenha participação. gostado aí. Muito legal que de áreas tão diferentes da nutrição e você com o Supremo, de áreas tão diferentes, a gente tem um objetivo em comum que no final se resume a ajudar o outro e genuinamente, não é marketing aqui, né? É isso aí. Então, espero também que você que está aqui nos assistindo tenha gostado muito desse bate-papo. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde mais vocês
quiserem que essa história atinja muitos corações por aí. Foi bom demais. Obrigada pelo Obrigado a seu você, tempo, que é por isso. Tô sempre à abrir disposição. seu coração, Abrir mesmo. conhecer sua família, sua história, legal demais. Obrigada por tudo que você faz, não só pelos alunos, mas por todo mundo aqui, nosso Brasil. Obrigado, Junto. Flavinha. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.